Fala, Sharon, tudo jóia? Opa, você tava mutado aí. Agora sim, agora eu te escuto. Bora lá, Sérgio. Cara, que prazer Bora. maravilhoso aqui estar contigo, um grande parceiro aí do mercado financeiro, né, CEO da 3x Tecnologia e Pagamentos, né, Sérgio Camilo. Sérgio, bem-vindo à casa. Né, acho que o objetivo de hoje vai ser falarmos sobre as novidades que o Bacen está trazendo aqui para o mercado financeiro. Inclusive, tivemos um anúncio muito importante na última semana, agora que foi aqui no comecinho de dezembro, né, de 2023, que é o Pix automático. Então vamos falar bastante sobre esse novo produto que o Bacen está preparando junto com as instituições do mercado financeiro. Fala, Sérgio, a palavra é sua. Boa. Não, legal. Acho que é uma novidade bem bacana, né, a gente falar sobre o Pix automático, porque a gente, né, trazendo para nossa pauta aqui, a ideia é trazer ideias de produção de produtos, aproveitar a inovação, tudo que o Open Finance traz para a gente criar novas soluções aí dentro do mercado, enfim. Cara, estou muito empolgado com essa questão do Pix automático, acho que vai ajudar bastante, né, muitas empresas, quanto os próprios pagadores também. Então, ó, você que está acompanhando essa transmissão aqui conosco, fica aí porque a gente vai falar bastante sobre, principalmente, quais são os novos produtos que vocês podem ter disponíveis, vocês clientes, né, usuários finais, que a gente fala aqui no termo popular do mercado financeiro, que é principalmente as pessoas que vão poder, no seu aplicativo dos bancos, da sua instituição de pagamentos, poder ter as novas facilidades, né, que é o Pix automático, e você que trabalha em instituição financeira, instituição de pagamento, fintech, enfim, no mercado financeiro, como que você pode criar novos produtos para viabilizar novos negócios e rentabilizar e trazer mais oportunidades, resolver dores, problemas das pessoas, da população brasileira, deixar o mercado financeiro muito mais fluido. Tá esse é o objetivo. E apresentando um pouquinho mais sobre eu e o Sérgio Camilo, ele é CEO da 3x Tecnologia e Pagamentos. Ele também tem uma outra fintech, que é um outro produto, né, que é a ADO Pagamentos, né, então, e muito focado no mundo também de Open Finance, a parte de iniciação de pagamentos. Então, ele é uma das referências aqui do mercado brasileiro, do mercado financeiro. Então, vale a pena vocês acompanharem o Sérgio. E eu, Charles Mendes, sou do Bancão SA, né, que é uma empresa que nós trabalhamos principalmente em consultoria para startups, instituições financeiras, né, e fintechs. E temos também o Corpix, que o Corpix é o nosso produto de consultoria focado em Pix. Tá? Sérgio, fala um pouquinho mais sobre a 3x. Legal. Pô, a 3x ela, né, nasceu como fábrica de software, né, nós desde, né, estamos no mercado desde 2012, né, atuando ali em diversas frentes, trabalhando desde startups a multinacionais. E aí a gente viu que a gente tem uma veia bem forte, né, financeira, né, e aí a gente vem criando produtos, né, tanto para os nossos clientes quanto o lado pagamentos, que é justamente, né, um braço da 3x, que é basicamente hoje ele está como um sistema financeiro, nós temos um banco digital integrado nele, né, e nós vamos para uma outra vertical aí que é explorar o Open Finance dentro dele. Então nós vamos ter essas três frentes principais, que é a plataforma financeira, banco digital, né, e explorar todo o poder do Open Finance aí. Já fazendo iniciação de pagamentos, então quem quiser saber mais também, vou deixar o link depois no nosso site para conhecer a plataforma, enfim, como funciona. Né? Mas a ideia, né, no futuro, é a gente caminhar ali para a gente ter uma plataforma onde a gente consiga realizar todas as operações dos clientes dentro dela, né, aproveitando o melhor Open Finance. Excelente. Então, ó, você falou bastante de Open Finance, acho que vale a gente marcar depois uma live só para falarmos de Open Finance, iniciação de pagamentos, você trazer qual é a visão de produtos, né, que a 3x está construindo, que isso é uma dor que a gente vê bastante, né, que o Open Finance já está aqui, né, presente no Brasil há mais ou menos 2 anos, só que ainda não surgiram grandes soluções que engajou o público, né, que realmente popularizou. Quando você vai perguntar para alguém o que é Open Finance, as pessoas travam, não conseguem entender exatamente o que quer dizer, até assusta um pouco, né? Algumas pessoas que eu converso. Então vamos, já fica o convite aqui, ó, ao vivo para vocês. Você aceita, Sérgio, falar sobre isso depois? Claro, com certeza, vai ser um prazer, cara. Que é bem o que você falou, né? Acho que você fala de Open Finance, poucas pessoas conhecem, assim, né? Eu tô lá na ponta isso, né? Só quem é muito inserido no mercado vai saber o que que é. Então, acho que é legal a gente pensar em democratizar essa questão do Open Finance, principalmente, né? Então vamos lá então. Mas o assunto de hoje é Pix automático. A gente separou aqui então um material bem legal, que é um material oficial. Houve uma plenária. Plenária que nós dizemos é um encontro do Banco Central com o mercado financeiro, com a população, que é chamado do Fórum Pix. Ele aconteceu aqui na última semana, né? Agora em dezembro, né, de 2023. E nós vamos apresentar o material que o Banco Central passou. Em cima desse material, a gente vai complementar com visão de produtos. O que vocês
provedores, né, de serviços financeiros podem construir, e você, que é cliente de instituições, de bancos digitais, vocês terão à disposição nos próximos meses aí para poder usufruir e facilitar a sua vida. Então, Sérgio, bota na tela aí, vamos lá. Bora, vamos lá. Tá na tela, Charles. Olha, a plenária, esse foi o 21º encontro, né, do mercado financeiro, né, com o Banco Central, falando sobre PIX. São reuniões que acontecem trimestralmente, né, a cada 3 meses acontecem as reuniões, estamos na 21ª edição, e o primeiro encontro aconteceu em 2020, né, logo bem antes do início do lançamento do PIX, que foi em novembro de 2020, e a primeira reunião aconteceu em meados de janeiro de 2020 daquele ano. E de lá para cá, o Banco Central nos últimos 3 anos vem promovendo esses encontros, né? Então já foram 21 encontros aí bem bacanas falando sobre o mercado. Avançando um pouquinho mais, deixa eu passar aqui sobre. Já tem um slide aqui, ó, separamos aqui uma agenda para falar sobre o Pix automático. Só vou passar alguns slides aqui do material do Banco Central. Não vamos focar muito, acho que a ideia aqui do encontro não é focar muito tecnicamente, a gente não quer entrar no aspecto muito técnico para não ficar um material muito pesado, porque o Banco Central ele já fez esse papel. Né, ele já explicou muito bem sobre aspectos técnicos, né, do que são os outros produtos, e a gente quer traduzir isso numa língua mais simples. Né? Bom, aqui a gente pode começar primeiro falando sobre as funcionalidades do Pix agendado, o Pix automático, né? Por que isso é legal? Que o Pix automático, ele é focado. Opa, deixa eu voltar. O Pix automático, a proposta dele é que você possa viabilizar pagamentos de uma forma automatizada de serviços, por exemplo, de assinaturas, né? E quando a gente fala de Pix automático, dependendo da forma que é explicado, pode se confundir um pouquinho sobre o Pix agendado, que é um produto, né, que o Bacen e as instituições do mercado financeiro já disponibilizam para os clientes já desde meados de 2021 para 2022. Então, desde 2021 já existe o Pix agendado no aplicativo. Aí, Sérgio, as pessoas acho que o mais escuto aqui que perguntam para mim é: tá, Charles, mas e aí, por que que tem o Pix automático sendo que já existe o Pix agendado, né? E o que você acha disso, Sérgio? Exato, é verdade. Essa é uma pergunta mesmo que se faz, que já até me fizeram também, né? Ah, mas por que já existe isso hoje? E não, tem uma grande diferença, né? Entre Pix agendado e Pix automático, né? Então a gente tem algumas, né? Pensando, né? Do Pix automático, o recebedor, né? Ele vai ser um PJ, né? Então, ou seja, tem que ser um CNPJ, tem que ser um CNPJ. Então, essa acho que é uma das principais diferenças também. Você tem uma questão do valor variável, que você pode, né, não ter um valor definido ali na sua operação, né, e tem algumas questões que vocês têm, que pode ser configurado tanto do lado do recebedor como do lado do pagador. Né? Vamos entender o pagador, que é quem faz a cobrança, e o recebedor é quem está fazendo o pagamento. Então, vamos lá, que seria basicamente, né, você consegue determinar limites, né, tanto quando você vai pagar, para você não ter uma surpresa. Por exemplo, você tem lá, vou deixar em Pix automático minha conta de luz, né? E aí eu tenho lá um valor médio, né? Por exemplo, vou deixar R$ 150. Se a conta vier R$ 300, como por exemplo, você já vai conseguir travar a operação para não ser pago debitado de você. E o mesmo vale para o recebedor. Se ele quiser colocar um piso ali para ele receber, por exemplo, o serviço de streaming, né, que é bem interessante, ele pode colocar também. Então, acho que isso é uma das grandes diferenças, né, Charles? E aí, também complementa aí, Charles. E acho que uma diferença principal quando a gente fala de Pix agendado automático quem é a instituição, quem é o banco digital onde o cliente ele pode autorizar ou configurar, né, essa funcionalidade. Falando um pouquinho do Pix agendado simplesmente é quando você vai fazer um Pix, ou seja, uma transferência de um Pix, e você deixa ele agendado para um pagamento futuro. E esse pagamento futuro, não tem uma regra exata, ainda que as instituições seguem, mas normalmente é no máximo em até 5 anos. Você pode programar Pix para serem pagos para os próximos 5 anos numa data futura. Tá? Só que esse agendamento é basicamente parecido com a TED, quando a gente tem a TED, né, no modelo que você, ao invés de fazer a transferência agora, hoje, eu quero pagar um dinheiro para o Sérgio e eu já quero deixar agendado para pagar para ele no mês que vem. Então eu vou lá no meu aplicativo do meu banco, ou seja, eu, Charles, sou o usuário pagador. Então eu estou pagando para o Sérgio, que é o recebedor. Então eu, Charles, pagador, vou no meu aplicativo, configuro uma transferência Pix para o Sérgio numa data futura. Então eu, Charles, tenho a intenção de pagar o Sérgio. Então essa é a primeira diferença. E o Pix automático, falando de quem começa a transação, já é o inverso. O Sérgio, que é o recebedor, que configura o Pix automático. Então o Sérgio ele vai gerar uma cobrança recorrente, que a gente fala, que pode ser um pagamento único ou um pagamento ali com uma frequência de pagamentos, que a gente vai ver mais para frente. Mas já adiantando, o Sérgio ele pode configurar para mim assim: Charles, eu quero que você pague para mim
um Pix, né, que seja numa recorrência semanal, quinzenal, mensal ou, se não me engano, semestral também. A gente vai ver logo mais, né, Sérgio? Então você tem umas Isso. configurações aí de qual a periodicidade que você pode fazer esse pagamento. Vamos pensar aqui, pegar, por exemplo, mais fácil, pensar sempre no escopo de mensal, tá? Que é o que faz mais parte do nosso dia a dia. Então imagine que você tem um serviço de streaming, o Sérgio lançou o Sérgio Flix. A Sérgio Flix, uma plataforma de streaming de vídeos, né? Então ele quer fazer uma cobrança, eu quero assistir os vídeos que o Sérgio produz com a 3x ali, os vídeos voltados para educação, voltados para mercado de tecnologia. Eu quero ser um assinante e o Sérgio configura o pagamento desses Pix, né, para ele ocorrerem sempre todo mês. Ele cobra lá um valor, por exemplo, R$ 30 por mês, e eu, Charles, eu que sou o pagador, eu vou receber uma notificação no meu aplicativo. Isso é uma das jornadas possíveis, tem 4 possibilidades, a gente vai ver logo mais, mas a principal, a comum eu vou receber um push, ou seja, uma notificação no meu aplicativo, um alerta, né? A gente chama isso de push notification, que é quando aparece um banner no aplicativo no Android ou no iOS falando que aconteceu alguma coisa, e eu vou clicar naquela e dar autorização para Sérgio Flix fazer ali a cobrança mensal da minha conta que eu estou dando autorização. Então o Sérgio inicia esse fluxo, ou seja, o Sérgio que é o recebedor que inicia o fluxo quando é Pix automático. E voltando, quando é Pix agendado, o Charles, que é um cliente pagador, é que inicia a jornada. Então essa é a grande diferença. Tá? Então esse Pix automático ele vai ser muito usado, né, Sérgio? Por, brincando aqui, né, o Netflix, Spotify. Então quando você quer pagar Spotify, pense em, pessoal, todos os serviços que vocês usam cartão de crédito, que você precisa colocar o número do cartão para ter uma cobrança recorrente, vocês perceberam que nos últimos 3 anos, desde o lançamento do Pix, você não vê muita opção do Pix, né, para ele ser pago com recursos recorrentes, porque ainda não existe ainda essa tecnologia viável para competir em par de igualdade com o cartão de crédito. Por que isso é legal, né, Sérgio? Porque quando fala de cartão de crédito, uma vez que o cliente configurou ali o número do cartão, aquele código de segurança que ele informa e a data de vencimento, né, do cartão, ele garante o quê? Enquanto o cartão estiver com limite disponível, estiver com saldo, aquela cobrança ela vai ser realizada. Então, o Sérgio, que é o recebedor, ele tem a garantia que todo mês vai cair, pelo menos a expectativa, né? Acho que é a palavra mais forte, né? Ele tem uma grande expectativa que o dinheiro vai cair na conta dele. Porque basta o cliente ter saldo no cartão e o cartão não está bloqueado, né? Ele está ativo. Então a cobrança vai ser feita automaticamente. Eu não preciso que eu, Charles, vá todo mês e faça uma configuração, um pagamento na plataforma do Sérgio. Agora, quando fala de Pix, a gente não encontra isso, né? Aí o Pix ele só funciona mais hoje, atualmente, é quando eu faço uma cobrança imediata, uma cobrança naquele momento, ou todo mês eu tenho que ficar entrando no app do meu banco, no meu aplicativo, né, e ficar realizando ali a transação, a leitura de um QR Code, ou que seja um Pix agendado e ficar dando um comando para fazer pagamentos. Isso pensando em usuário final é muito ruim, é um atrito, né, porque o Sérgio, né, que é o lojista, ou que é o dono da Sérgio Flix, ele depende que todos os seus clientes, o Charles, desculpa, que é um cliente, e todos os outros 10 mil clientes que ele tem, que façam essa interação de ficar entrando no aplicativo ou na plataforma e ficar pagando mês a mês, né? Então, o índice, né, de perder clientes, a possibilidade de perder clientes é muito grande, tá? Quando você depende disso. E por isso que as empresas hoje, Netflix, Spotify, entre outras, usam cartão de crédito, que é muito mais simples, né? Configurou uma vez, todo mês ele vai automaticamente tentando ali fazer o pagamento, né, Sérgio? Exato. E uma outra função legal que a gente vai trazer mais para frente também, né, é incluir a retentativa automática. Né? Então, ou seja, vai funcionar muito parecido com o modelo de cartão, sendo o Pix, que vai, para quem está recebendo, vai ajudar bastante. Tem algumas regrinhas ali, depois que a gente vai entrar mais em detalhe, mas acho que isso é um outro ponto também, que acho que fica muito na dúvida de quem está vendendo, né? Putz, mas e se não cobrar na hora, como é que faz para a gente cobrar novamente? Enfim, tem alguns fluxos padrões, você pode também, a pessoa pode mudar a forma de pagamento, enfim, também tem algumas características que a gente vai entrar mais em detalhe mais para frente. Não, é isso aí. Então, acho que contexto nessa primeira etapa aqui, nessa primeira parte do nosso bate-papo, Sérgio, acho que ficou bem claro para as pessoas qual é a diferença principal entre o Pix automático e o Pix agendado. Né? Então, acho que qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem mandar depois mensagem para a gente, até depois da live, pode colocar aí mensagens que a gente vai responder para vocês. Pode mandar aí, depois, daqui a pouco no final a gente coloca nossas redes sociais também, né, nossos e-mails, para vocês entrarem em contato. E eu quero falar agora, nessa segunda parte, Sérgio, vamos falar um pouquinho com as instituições, né, com as pessoas que trabalham em instituições financeiras, fintechs, né, para eles já saberem quais são, primeiro agora, os cuidados que eles têm que ter para implementar o Pix automático, né, quais são as penalidades. Então,
Se vocês não sabem, o Pix, ele não é simplesmente só envia um dinheiro de um lado para o outro. O Pix, ele é totalmente seguro, ele é rápido, ele é ágil, e para isso tudo acontecer, o Banco Central, ele determina regras que devem ser cumpridas. E se essas regras não forem cumpridas, existem penalidades, ou seja, multas de não cumprimento de algum determinado aspecto, de alguma determinada característica, tá? Então isso é um cuidado muito forte que as instituições devem ter. Então tô falando com você agora aí, o Product Manager, Product Owner, né, gerente aí de projetos, você que trabalha com tecnologia ou produtos, e principalmente regulatórios, né, no mundo regulatório das instituições financeiras e fintechs, você tem que tomar muito cuidado porque o Pix automático, ele é um produto que vai ser obrigatório para as instituições, para a oferta dele, não é um produto facultativo, ou seja, não é opcional você ofertar. Então, essa é uma grande característica do Pix. O Pix, ele, até Sérgio, complementando para o pessoal, o grande sucesso do Pix se deve principalmente não só aos seus benefícios, mas principalmente à grande atuação do Banco Central, que ele também foi, como o Banco Central, ele que determina as regras do mercado financeiro, como ela deve ser, ele instituiu a obrigatoriedade da oferta do Pix em todos os bancos, instituições de pagamentos, porque até então você já tinha a TED operando, só que a TED é um produto que muitas empresas estavam ganhando dinheiro, né, com a oferta da TED, que cobra um determinado valor, R$ 12 por transação, R$ 6, R$ 8, depende, e o Pix era um produto que iria combater, né, essa monopolização, vamos dizer assim, né, de cobranças ali de cada transferência. Agora imagine você, aí que está em casa, eu faço a pergunta para você, quantos Pix você faz por mês? Reflete aí, quantos Pix você está fazendo por mês atualmente. Agora pensa comigo, quantas TEDs você fazia por mês? Com certeza era muito, muito menor do que Com Pix. certeza, né? Com Ó, certeza. pensa agora, Sérgio, no seu banco, quando você pagava, Sérgio, quanto você pagava na TED aí uns 3 anos atrás, até quando você usava mais? Mais ou menos um número aí, qual era o valor da TED? Cara, se eu não me engano, estava em torno de 5,90 por conta do pacote que a gente tinha já pré-contratado com o banco, né? É um pacote bom então, hein? 5,90 ainda tá barato, hein? Ainda tá barato. Tinha a mensalidade do banco que eles cobravam também. Dava o quê? 5, 10 TEDs gratuitas, né? Ali, para Dava você. algumas teses gratuitas e o adicional que todo mês passava, né? Sim. Eu vou falar Mas para você, ó, vamos, 5,90. vamos fazer um exercício bem rápido aqui, ó, sobre R$ 6 a TED. Quando eu falo para você que cada TED custa R$ 6, imagine então que você você faz hoje 10 Pix por mês e versus 6 TEDs. Quando você faz o Pix, você não paga nada por usuário final, é de graça, né? Você pessoa física. E pensando na TED, a mesma pessoa física fazendo TEDs até hoje em dia, mas o pessoal não usa, mas até 3 anos atrás era a única opção que nós tínhamos, você iria pagar R$ 60, pelo menos R$ 60 por mês, só de transferências, porque seriam cada TED, 10 TEDs, R$ 6, dá 60. Então é um valor bem pesado. Então, pensando, imagine cada Pix que você faz, você está pagando R$ 6. Então, o Banco Central ele quis democratizar os serviços financeiros. Então, o Pix é uma ferramenta, um produto que realmente trouxe essa viabilidade. Junto com o Pix vem uma série de produtos novos, né, que é o que a gente está falando hoje aqui sobre o Pix automático. Tem também a API Pix, que também é um assunto para outro papo, que vale muito a gente falar, que traz muitos benefícios aí para automação, né, de cobranças, né, em RPs, em sistemas aí escolares, enfim. E o Pix automático, como a gente está falando aqui da obrigatoriedade, a gente deu esse disclaimer, esse parênteses aqui, porque para você que está vendo essa transmissão aqui com a gente, vocês entenderem que o Pix ele só aconteceu de fato, ele só é esse sucesso graças ao trabalho do Banco Central e das instituições que ali participaram com a colaboração das especificações, né, das reuniões que foram feitas, muitas reuniões foram feitas ali no passado, e principalmente que o Banco Central instituiu a obrigatoriedade do uso do Pix. Ele não deixou que as instituições escolhessem, você quer ofertar o Pix ou quer ofertar só a TED? Claro que os grandes bancos, eles iriam provavelmente escolher a oferta sempre de TED, porque eles ganhavam dinheiro nisso. Então o Banco Central não deu essa possibilidade de escolha, porque ele estava pensando sempre no usuário final. Tá? Isso que é bacana dizer. E falando sobre a obrigatoriedade, o Pix automático, se ele não for ofertado seguindo as regras do Banco Central, a multa inicial é de R$ 50.000. E essa multa ela vai aumentando, ela é gradativa, né? De acordo com algumas regras ali de percentuais de transação, limitados até 60 dias, né? Então, a cada dia é R$ 50.000 por dia de multa, ou R$ 25.000 por dia de multa, depende ali do tamanho, do porte da instituição e quantas transações ela realiza, né? Ou Sim, seja, o que você acha? e Charles, isso daí a gente tem falando da data de 28 de outubro, né, de 2024, que é a data de lançamento, né? Então, se você acredita que
não implementou, vai ter alguma postergação para a implementação, ou de fato você vai aplicar no próximo dia já a multa? Como é que vai funcionar isso? Ótima pergunta, Sérgio. O Pix, né, assim como outras funcionalidades dele, né, por exemplo, geração de QR Codes, enfim, pagamentos, o próprio Pix agendado, que também já está aí há quase 2 anos, né, presente, mas apesar que as pessoas não usam tanto, né, mas é um produto que está presente, o Banco Central ele sempre coloca multas por não cumprimento. E quando você começa no Day One, ou seja, na largada do produto, o Pix automático ele vai ser lançado na 28 de outubro de 2024, que é a data prevista. Chegou ali em novembro de 2024, vamos pensar assim. Hoje existem mais de aproximadamente 800 instituições que ofertam Pix no Brasil. Dessas 800, claro que tem um grupo muito grande ali de cooperativas, né? Mais de 600 cooperativas. Mas é um número expressivo, que sobrem 200 fintechs ou bancos ali, né? Bancos digitais. Então tem muito participante. Então, com certeza, né, a expectativa do Bacen é que todos esses 800 players eles ofertem a possibilidade do Pix automático no Day One, na data de lançamento 28 de outubro de 2024. Se isso não vier a acontecer, o Bacen ele tem a prerrogativa, a possibilidade de aplicar já a multa no primeiro dia. Mas não é algo que o Bacen costuma, né, ali fazer, mas porém não é algo que a gente pode se basear. Por que eu digo isso? Sempre começa o lançamento de um novo produto, tem uma jornada antes disso tudo acontecer, que a gente vai ver nos slides logo a seguir aí, que é o que? Tem a parte de especificação, documentação. Primeiro, antes disso, até voltando, tem uma primeira etapa que é a etapa de regulatórios e especificações, documentações que o Bacen disponibiliza para as instituições de fluxos, jornadas, explicando as regras, como tudo deve ser construído. A segunda etapa é a construção em si, é como as instituições vão construir, vão começar a desenvolver esses novos produtos, e não só isso, como eles vão criar as comunicações, né, com seus clientes, já preparando materiais de marketing, de divulgação, de lançamento de produto. A terceira etapa é uma etapa que a gente chama de testes, né, homologatórios. Então tem toda uma etapa de teste, de validação e homologação, simulando ambiente real para ver como vai se comportar. E por fim vem ao lançamento, que é previsto para outubro. Só que é um prazo, parece que é longo, aí a gente tem 10 meses pela frente, mas é muito apertado, né? A gente sabe, quem trabalha com o mercado financeiro, né, Sérgio, sabe Eu não que acho, eu não acho longo, não. tem muita regra para ser feita. Só que se você não fizer, o Bacen pode já sim em novembro começar a aplicar multa, mas pelo que nós vimos, o Bacen ele é muito compreensivo, né, nesse requisito, que ele vê o seguinte: uma boa postura do nosso Banco Central é que quando uma instituição não está aplicando, né, alguma determinada regra ali como se deve, o Bacen primeiro ele entra em contato com a instituição, questionando quais são os motivos de ele não estar ainda com aquela funcionalidade disponível. A instituição ela vai ter, por sua vez, que responder isso, e quando ela responde, aí sim o Bacen também quer saber quais são a expectativa de lançamento, né? Ele vai falar para você: olha, já venceu a data, você tem que lançar logo, qual é o teu plano para colocar no ar. Se você também vier com um plano de, não, vou colocar no ar só daqui 2 anos, você vai tomar multa, com certeza. Agora, se você apresentar um plano viável, uma justificativa plausível, por exemplo, nas próximas 2 semanas já estou colocando no ar, a gente está testando, enfim, né, já está aqui o nosso plano, apresentei para o Banco Central, provavelmente o Banco Central ele pode ser, tudo bem, então tá marcado aqui que você vai lançar tal dia, né, atrasado, mas vai ser tal dia. Nós te demos uma advertência, vamos chamar assim, é como se fosse, entre aspas, uma advertência, ali ele é formal, né, porque ele manda um e-mail, ele entra em contato com a instituição, pelos canais oficiais ali entre Banco Central e instituição, e é claro que se você não cumprir isso, aí sim o Banco Central costuma aplicar multa. Então o Bacen ele não tem o hábito de já aplicar multa de imediato na largada. No segundo dia, ele já começa a aplicar multa em todo mundo, quase 800 participantes que não entraram, por isso que é legal saberem quantos participantes tem do Pix hoje, né, em 2023. 800 aproximadamente. Imagine 50 mil reais por dia, o pior cenário, 50 mil reais por dia, vezes 60 dias e vezes 800 participantes. Quanto de dinheiro que isso não iria gerar? Não é essa a ideia do Bacen. O Bacen não quer arrecadar, né, que seria arrecadar em dinheiro em cima de multas. Né? Ele quer justamente, ele coloca a multa para realmente apertar as instituições no bom sentido, né? Apertar de, vamos lá pessoal, vamos pensar nas pessoas, no usuário final, No resultado, né? no resultado, né? Vamos pensar que as pessoas elas vão ter comodidade, vão ter mais um novo serviço que vai facilitar a sua vida e também das empresas. As empresas PJs que trabalham com cobranças e precisam cobrar os clientes de forma recorrente, podem ser viabilizadas. Até um ponto que a gente não falou antes, até para pensarem assim, quais são os principais players, né, empresas que podem ser beneficiadas. A gente falou de streaming, que é mais clássico, mas também pensa em empresas lojistas.
né? Você comprou um móvel numa empresa aí, no Magazine Popular, numa Casas Bahia, em qualquer outra empresa que seja, e você fez como uma espécie de carnê. Você criou ali uma Eu ia prestação. comentar. O carnezinho sendo Carnezinho, substituído. Pix automático vai ser o novo carnê, cara. É o Pix automático, porque você fez a compra, você sabe que tem que pagar em 10 vezes aqueles móveis, e você assinou um contrato, então você vai ter a possibilidade de pagar uma entrada mais 10 prestações. Aí você, em vez de fazer isso no boleto ou no cartão de crédito, você vai ter o Pix. Então o Pix automático, ele vai pegar os carnês. Carnê basicamente é o quê? Um grupo de boletos, né? Você pega vários boletos datados, com datas futuras, agrupa isso, chama de carnê, e o cliente paga. Só que o cliente tem que ir pagando todo mês. E o cartão de crédito é o que a gente já conhece também. Lança lá na fatura do cartão nos próximos 10 meses. E o Pix automático pega esses dois mundos. Então, qualquer caso de uso, qualquer produto que você precisa usar carnê ou precisa usar cartão de crédito, o Pix automático ele vai pegar uma fatia desse mercado. Isso que é um disclaimer legal a gente fazer, complementando o bloco anterior. Exato, é verdade. Academias também, né? Pensando na mensalidade da Smart Fit, que é paga todo mês, que não onera limite do cartão, inclusive, né? Então a gente pode já pensar que academias, escolas, enfim, tudo que você tem uma mensalidade atrelada ali, você conseguir incluir o Pix automático e aproveitar de todo esse benefício. Né? Exato, né? Exatamente, bem lembrado, Sérgio. Então não é somente ele pagamentos que são características de parcelado, mas também os pagamentos que é recorrente, é recorrência em geral, que é serviço de mensalidade, né? Como você falou. E até para não confundir, quando a gente fala de parcelamento, a gente tem que tomar um certo cuidado, que tem um outro produto que o Bacen está construindo, a gente vai falar logo no final da transmissão, que é o Pix parcelado, o Pix garantido, né? Então ele tem umas características que também, assim como hoje a gente fala, qual a diferença entre até uma pergunta que já fazem bastante o que é o Pix automático, por que Pix agendado? Daqui a pouquinho as pessoas vão falar, quando todo mundo entender o que é o Pix automático e estiver no nosso dia a dia, o Bacen vai disponibilizar o Pix parcelado, o Pix garantido, e vão falar, mas qual que é a diferença do Pix garantido e do Pix automático? Então isso vai ser motivo para uma live futura também, a gente vai deixar essa pimentinha aí, já deixar pré-agendado, a gente falar depois sobre Pix garantido e o Pix automático depois. Boa. Vamos lá, aqui também tem uma outra informação importante, que quando o cliente ele realizar o cadastro, né, o cliente ali que foi o recebedor, a empresa recebedora, a Sérgio Flix habilitou ali uma cobrança recorrente do Charles, né, do cliente, o cliente ele vai ter a opção de fazer ali o pagador, né, o cancelamento daquela transação, ele pode ser realizado até a meia-noite, tá? Então tem outras regrinhas que a gente vai passar depois. Eu vou avançar aqui o slide, tem outro slide que vai ter mais características, mais informações legais aí pra gente. Esse daqui, ó, legal, esse aqui é até um resumo que a gente tinha acabado de falar agora, tá? Eu vou passar bem rápido, que a gente já até falou isso daqui, mas basicamente são as etapas, né? As etapas dos cronogramas para a entrada do Pix, né? Então tem a parte toda de documentação no período de janeiro, o Bacen vai disponibilizar especificações, já lançou na última semana agora de dezembro as instruções normativas, né? Ou seja, o regulamento do Pix já foi atualizado, foi feita a publicação, e ele vai disponibilizar em janeiro os manuais e também uma release candidate, uma RC, que é a release candidate, que é o quê? Uma prévia, quer dizer que é uma prévia da futura API Pix. Né? A API Pix já está presente hoje para realizar a geração de QR Codes, cobranças, né, recorrentes, cobranças com vencimento, né, que é parecido com o modelo ali de boleto, e pagamentos imediatos via QR Codes, né, por Pix. E o Bacen vai incorporar também na API Pix a opção de você ter o Pix automático. Então, você que trabalha com Bank as a Service, fica um outro público aqui legal, Sérgio. Todas as empresas que trabalham com BaaS, o Bank as a Service, que usam já hoje a API Pix, eles devem ficar atentos a essa novidade aqui do Pix automático, eles deverão incorporar na sua API Pix padrão do Bacen também esses novos serviços, né, de Pix automático, e também poderão criar novos produtos voltados para essa parte toda de recorrência e não só recorrência. Isso aqui também está vinculado à conciliação. Então, outro público-alvo aqui para essa nossa live. Vocês aí que trabalham com empresas que oferecem serviços de conciliação de pagamento, se uma cobrança que é um lado A e tem um lado B que é o pagador, verificar quais são os pagamentos realizados ali, verificando extrato da instituição, extrato financeiro, né, o que seriam os famosos OFX, ou outros arquivos de remessa, retorno, de cobranças, vocês empresas de conciliação, que tem muita empresa de conciliação aqui no Brasil, grandes empresas aí, fica o recado, então empresas de conciliação que não necessariamente são bancos digitais e também não são instituição de pagamentos, elas também podem tomar benefício da API Pix e do Pix automático. Eles podem criar produtos voltados para conciliação
para poder verificar se determinada cobrança de Pix automático foi feita ou não. Quem é o cliente dessas empresas de conciliação? É a Sérgio Flix, por exemplo. A Sérgio Flix ali, a empresa dele, fictícia, né? Tô brincando aqui com esse termo, mas a Sérgio Flix ali, a Netflix, Spotify, entre outras, elas podem contratar essas empresas de conciliação que vão resolver várias dores de conciliação ali que elas possuem e também as cobranças de Pix automático. Se as empresas de conciliação não criarem esse produto, o que vai acontecer? As empresas, como a Sérgio Flix, entre outras, vão ter que construir isso dentro de casa. Então tem uma oportunidade de negócio muito grande para conciliação também. Tá? É um outro público legal. E falei, Sérgio, sobre a API. Você é o Sérgio? É um dos reis, um dos mestres na empresa. A 3x ela é muito forte aí na questão de APIs. Fala pra gente um pouquinho da API, o que você tem de visão. Não, legal. Cara, eu acho que vai possibilitar criar vários produtos e assim, o legal é que você consegue flutuar em muitos mercados, né? Que já trouxe conciliação, pessoal de base, né? Enfim, as próprias empresas de criar soluções internas, né? Enfim, acho que vai sair muita solução legal, né? Com o Pix automático, enfim, ainda mais, e também, né? Eu vejo que dá para a gente, como API, né? Criar várias soluções para que a gente consiga levar, né? Disseminar mais ainda, né? Essa questão do tanto não só do Pix automático, como do próprio Open Finance, né? Então, eu vejo aí com muito bons olhos toda essa inovação que o Bacen está trazendo, cara. E estou muito, né, como negócio, estou ansioso para a gente ter essa funcionalidade, porém também como tecnologia aqui, preocupado com o tempo, né? Não, e é isso, cara. E além da API Pix, Sérgio, a gente também tem que lembrar de um outro mundo, né, que é pouco explorado hoje, falando de Pix, né, desses últimos 3 anos, que é a parte de arquivos. Então o Bacen vai disponibilizar até março de 24 a API Pix e em abril vai disponibilizar um padrão de arquivos. Aí a gente fala assim, poxa, mas arquivo já não tem API, que é muito mais rápido, só chama em tempo real e tá tudo feito. A API em geral, ela é uma evolução da tecnologia que ajuda muito, né, em vários casos de uso, né, ela realmente era muito mais rápida, porém tem situações que a API ela não é tão, não vou nem dizer eficiente, que é uma palavra muito forte, mas ela não é de repente a melhor solução para alguns casos de uso. Algumas situações são necessários que você use arquivos para gerar remessas, né, de cobranças, né, de repente você processa isso no noturno, você gera arquivos, são os famosos KNABs, né, que a gente está acostumado aí com o mercado. Então, pensando nos modelos, você que trabalha aí com instituição de pagamento, bancos digitais e trabalham com a geração de arquivos, né, RPs também, tem muitas RPs que trabalham com parte de arquivos de KNABs, né, então haverá um padrão de arquivos que, qual que é a ideia do KNAB? É você fazer cobrança que não precisa ter informação em tempo real, como a API, você não precisa que aquela cobrança seja enviada agora, eu já tenho que ter a resposta agora, se foi acatado ou não pelo cliente. Eu posso simplesmente gerar todo um pacote, um lote de cobranças, gerar um arquivo, aí eu vou ter um serviço, né, um robô, né, que a gente fala, um batch, que ele vai processar aquele lote inteiro de arquivos, e aquele arquivo ele vai ser processado e vai ser disponibilizado a cobrança conectando com todos os bancos aí, as instituições, e no outro dia vai aparecer ali para o cliente, para o usuário final, né, um push, um aviso no aplicativo dele falando que há um serviço, né, uma autorização, pedindo autorização para ser feito o Pix automático. Mas isso não foi disparado pela API, é um arquivo que foi gerado e foi feito esse processamento. Então, tem soluções que já está agregada em RPs, enfim, quando você precisa fazer cobrança em lote, que não tem que ter a informação em tempo real, o arquivo é muito mais eficiente do que a API, do que você fazer requisições ali, né, em tempo real, mesmo que você deixa para fazer requisição agendada, né, depois, né? Então não tem muita lógica, dá muito mais trabalho você fazer isso do que simplesmente tirar um arquivo em TXT, por exemplo, né, e fazer esse processamento. Então o Pix automático vai ser incorporado em arquivos para aumentar essa gama de casos de uso, tá? Então qualquer empresa que trabalha hoje, que não trabalha tanto com API, mas trabalha com arquivos KNABs de cobrança, tem oportunidade aqui para você criar um produto legal com Pix automático também. Então, veja só, a gente já falou bastante aqui, ó. Falamos de conciliação, falamos de RPs, varejo, lojas, marketplace também, né? Vão ser beneficiados com isso. A gente falou pouco, mas quando a gente falou ali de Casas Bahia, deu alguns exemplos, é o marketplace em geral, varejo, né? Mercado varejista, empresas de bank as a services, né? E, claro, assim, não pode deixar de falar sobre serviços de streaming e também as próprias instituições financeiras, bancos digitais. Então, você viu tanto de player, vocês viram, pessoal, quantos players vão ser beneficiados e podem criar produtos de acordo com o teu business, cada caso de uso da sua necessidade, do qual o público-alvo que você quer atingir, você pode criar produtos novos com Pix automático personalizado, seguindo essas regras que a gente está apresentando para vocês. Um outro ponto legal, Fernão, é a parte, aí é o teste homologatório que vai acontecer entre agosto e setembro.
tá? E nesse período todo, já começando agora em dezembro até setembro, o Bacen disponibiliza o quê? A gente chama de desenvolvimento e posicionamento dos participantes, né? Quando a gente fala PSPs aqui, traduzindo aí para todo mundo, basicamente pense que o PSP são os participantes, as instituições financeiras, instituições de pagamentos, bancos digitais, fintechs. Então, todas as empresas que disponibilizam algum tipo de serviço financeiro, de cobrança, de conta digital, a gente chama no mercado, vocês vão ver nos materiais oficiais do Banco Central, como PSP. E nesse período aqui, que começou agora, a partir de dezembro até setembro do ano que vem, as instituições, né, os players, eles podem já pensar em como serão as comunicações. Quais são os comunicados, quais ofertas eles vão construir. O Bacen está disponibilizando o quê? Aqui pense em quais produtos que vocês vão precisar criar. Então esse é o período que está aqui na parte cinza aí do slide, que vocês, instituições, né, product owners, product managers, gerente de produtos, enfim, área de produtos, né, das instituições, quais produtos vocês vão criar e qual é a comunicação que você vai ter com o seu cliente e qual é a jornada de UX que vocês vão criar no ponto de vista ali do pagador, né, para viabilizar que o cliente ele possa, de uma forma simples, um único clique, dar a autorização e aquele pagamento acontecer, seja no âmbito das contas digitais do Pix, seja também, como o Sérgio falou, da parte de Open Finance, tá? Que também está incluído isso. Ô Charles, uma dúvida aqui, assim, por exemplo, se vamos botar num cenário aqui de ser um banco digital, né, temos uma própria instituição, né, bancária, quando que a gente vai ter de fato acesso aqui aos materiais ou poder começar o desenvolvimento interno aqui, né, da minha solução para se adequar para até o prazo de dia 28, né, de outubro de 2024, a gente conseguir enfim, tá de acordo com os planos de lançamento do Bacen, né? Quando que aqui, de fato, na prática, dentro do calendário deles, que a gente vai ter acesso a vamos falar assim, tanto ao material, que é o material, né, vamos falar assim, digital e físico, e depois quanto que a gente vai ter acesso, de fato, conseguir comunicar com eles, fazer os primeiros testes nossos, né, sem ser os testes homologatórios. Perfeito. A partir de janeiro. Janeiro é esse bloco amarelo que está aqui no cronograma, que ele fala de manuais e RC API Pix, né? Que a RC, como a gente falou, seria uma versão beta. Vamos pensar como se fosse versão beta da API, que é a Release Candidate, né? Que é o significado. Então, em janeiro, o Banco Central já vai disponibilizar os manuais, e esses manuais são manuais tanto de UX, né? Da parte de experiência de usuário, de quais são as telas, informações, atributos que eu devo colocar na jornada, comunicações, de pushes, né? Que eu devo disponibilizar para os meus clientes. A parte de API, como que você vai poder realizar como cliente, como você, instituição recebedora, né, que vai estar realizando a cobrança, como você vai poder já conhecer o modelo da API, já começar a desenvolver do seu lado, para aí sim você começar a testar isso efetivamente a partir de março, abril do ano que vem e testar em agosto, tá? Então, já respondendo bem diretamente a pergunta, em janeiro já vai ter material, né, já vai pensando no time técnico, né, de como que o técnico e produtos, né, que vocês vão poder trabalhar. E agora em dezembro, o Bacen já disponibilizou a parte de regulamentos, a parte mais jurídica. Então, a área da sua instituição também de produtos, o pessoal de produtos, da área de produtos e a área de compliance e regulatórios, né, jurídico, também já tem materiais que já foram disponibilizados pelo Bacen na semana passada, né, dessa transmissão nossa aqui, para já começar a entender como que vai funcionar o mecanismo do Pix. Mas em janeiro vai ter a documentação técnica disponível para começar. E uma coisa legal, Sérgio, acho que vale complementar, quando a gente vai falar de desenvolvimento, a gente tem que pensar o seguinte para criar o produto. Você, instituição, você tem que pensar que você é instituição financeira, né? Na instituição financeira você é pagador e você também é um recebedor. O que é o pagador? É quando o cliente entra na conta digital, eu, Charles, sou um cliente e eu quero fazer um pagamento para a empresa do Sérgio, de streaming. Então eu, Charles, vou entrar no meu aplicativo da minha instituição, na minha conta digital, e a minha instituição vai ter o papel de pagador. Então, toda a jornada que está escrita aqui nesse slide, que está escrito como pagador, é a minha instituição que ela tem que se preocupar em disponibilizar isso, que é receber o push, receber a minha autorização e enviar isso adiante. E o Sérgio, por sua vez, ele está conectado com o banco, que é o recebedor. Então, a jornada recebedor, que é uma jornada diferente, mas complementar, que é onde tudo vai acontecer, né, vai iniciar o Pix automático, ele vai ter que fazer esse desenvolvimento do ponto de vista de recebedor. Então, sempre que falarmos aí dos manuais, Sérgio, a gente tem que pensar sempre quem o seu ponto de vista, é pagador ou recebedor? No caso de cobrança, você está realizando uma cobrança nos seus sistemas, você sempre vai partir do ponto de vista de recebedor. E o usuário pagador vai ser mais. Então, o recebedor vai ser as fintechs, varejo, os banks as a services, enfim. E o pagador é mais as instituições de pagamento, né? Que são obrigatórias ali a ofertar essa jornada também, tá? Boa, muito bom.
Agora, ó, no próximo slide, aí sim, é o que a gente falou mais inicialmente, o Sérgio comentou com a gente, que é o Go Live. Então, 28 de outubro é a data esperada ali do Bacen para disponibilizar o Pix, tá? O Pix automático. Um ponto importante, o Pix automático ele está com um certo atraso. Ele já deveria ser, na verdade, ele deveria ser lançado em abril de 2024, né? Mas devido até uma situação de greve, vale a pena até, se a gente comentar aqui, fazer um apelo, que é o que o Banco Central faz em todas as lives, ele pede que esse comunicado seja enviado adiante, né, para o máximo de públicos possíveis. Então, nós temos que reconhecer que, além do trabalho muito bem feito que está sendo feito pelo Bacen, faz 10 anos que o Banco Central não abre concurso público, né, para poder agregar mais servidores ali públicos para trabalharem com isso do que a gente está vendo aqui, que são pessoas que são os analistas, são o pessoal de produtos, desenvolvedores, tecnologia. Então, assim como temos esse público, né, esses profissionais nas instituições como um todo, né, financeira, de pagamentos, fintechs, bank as a service, também temos esses mesmos tipos de profissionais também do lado do Banco Central, nos órgãos públicos. Então, esse pessoal, já fazem 10 anos que não é feita nenhuma contratação de recomposição de time, e sempre tem pessoas que estão sendo aposentadas, estão saindo por novas oportunidades, e não está tendo essa recomposição. Então, a cada ano que passa, fica mais difícil o Banco Central sustentar toda essa novidade, tudo isso que a gente está vendo aqui. E esse foi o motivo principal, né, que até palavras do próprio Bacen, que ele já falou isso abertamente, né, em vários eventos, esse é um dos principais motivos que o Pix automático foi adiado. Então, veja bem, isso tudo que a gente está falando aqui já era para estar disponível para nós já em abril. Então já era para agora em dezembro de 2023 já termos aí, já era para estar agora na etapa de testes, entendeu? Na etapa de testes agora, nessa altura do campeonato. E isso foi uma expectativa criada no início desse ano, e agora o Banco Central anunciou, há 3 meses atrás, né, ele anunciou que teria esse adiamento, e reforçou de novo agora, mas a data principal agora é outubro, e a gente tem que fazer o melhor trabalho, né, que a gente puder para não perder essas datas, para não correr risco dessa data escorregar, jogar mais para frente. Mas eu acredito, pelas palavras do Banco Central, que essa data ela vai ser cumprida sim. Tá? Vale a pena a gente fazer esse reforço aí. Não, legal. Isso é importante porque acaba atrasando a inovação, né? Então é isso que a gente não pode parar, né? Então acho que isso é um ponto importante que o Charles mencionou, né, de fazer esse apelo também aí que sem profissionais não tem como a gente, né, inovar, né, trazer novidades, não tem como, né, de fato trabalhar e a quantidade de informação que a gente tem para criar inovação é muito grande. Se a gente não acompanhar isso com profissionais, a gente acaba não conseguindo lançar e ficando para trás. Exato, e acho que aí para fechar, fazer até uma brincadeira, né, que a gente fala sobre o chat GPT, né, a inteligência artificial. Então, esse tipo de trabalho não tem inteligência artificial que vai dar conta, que vai resolver, porque é um trabalho cognitivo, é um trabalho ali humano, é relações de pessoas que a gente está falando. Não são ali somente automações, porque são construções, pessoas estão pensando em novos produtos ali das instituições, né, do Banco Central, e não tem como, precisa de material, né, de pessoas, de humanas mesmo ali para estar trabalhando, não é uma inteligência artificial que vai resolver ali nesse caso, tá? Aqui, Sérgio, a gente trouxe aqui um resumo, né, muito do que a gente já tem falado aqui, mas vale a gente dar um panorama bem geral, que é falando sobre as especificidades, né, referente ao Pix automático. A gente vai comparar aqui o que é o Pix automático, a comparação dele com o Pix agendado. Tem um Pix agendado recorrente e também tem um Pix cobrança com vencimento, que está na PayPix, que é o QR Code dinâmico. Então, esses 4 produtos, eles podem gerar uma certa confusão, né, com as pessoas, a gente até já explicou no primeiro bloco, e tem algumas particularidades aqui. Tá? Acho que vale aqui, principal falar aqui, Sérgio, acho que a parte do Dict, né, inicialmente, é só para falar o que é o Dict. Né? O Dict ele é um repositório, um diretório, né, que a gente chama, que é como se fosse uma base de dados, literalmente, onde todas as chaves Pix cadastradas pelas instituições, pelos clientes, né, e por sua vez pelas instituições, ficam armazenadas numa base chamada Dict, esse diretório de contas transacionais. E esse Dict, né, essa base de dados, ela que vincula o quê? A minha chave Pix, que pode ser o meu e-mail, o meu CPF, o meu número de celular, ou uma chave aleatória, né, que é gerado pelo Bacen, pelo aplicativo do banco. Então, ou CNPJ, se for uma empresa, né? Então, essas chaves Pix, elas fazem uma relação entre conta transacional. Então, quando eu pego o meu e-mail, que é uma chave Pix, eu coloco lá charles@corpix.com.br. Esse e-mail ele pode estar atrelado a uma conta minha, né, uma conta aí de numa instituição financeira, que vai ter o que? O número de agência, número da conta, e qual que é o banco, né? O banco digital. Tá, então ele faz esse depara.
Aí o legal aqui, né, Sérgio, é que o Pix automático ele não realiza no momento ali, né, da liquidação e na configuração dele, ele não faz essa consulta ao DICT, né? Ele não faz esse acesso porque um ponto principal do Pix automático é que você, quando cadastra ele, você cadastra os dados bancários, os dados da sua conta transacional, que a gente chama, né? Não necessariamente a chave Pix, porque a chave, se ele se baseasse na chave, teríamos aqui um grande problema, que é o quê? A portabilidade de chave Pix. Então você pode simplesmente, hoje o Sérgio está com a chave Pix dele cadastrada no banco A, e amanhã ele poderia querer transferir essa mesma chave Pix para o banco B. Só que o banco A é que disponibilizou toda a questão do Pix automático, tem as cobranças que vão ser feitas, tem todo um aparato, né? E ele estava com a expectativa de receber, né, aqueles Pixes. Então, se fosse por chave Pix, a cada mudança de chave, teríamos grandes problemas aí, teria uma confusão generalizada, né, tecnicamente falando, né. Aí, para o Pix automático ficar mais simples, mais fluido, é necessário que configure direto o banco agência conta, para ficar mais fácil, né, Sérgio? Isso, exatamente, né? A gente tem 4 jornadas no Pix, né? Sendo que a jornada 1, que é onde a gente vai usar, né, o banco, conta, né? Os dados bancários da pessoa, né? Que ela já tem ali em mãos, já fornece, né? Para quem que ela vai, vai efetuar o pagamento, então você já vai ter os dados. E as outras jornadas, né, as outras 3 jornadas, se baseiam pelo QR Code, que ali você já mandou toda a informação da pessoa fazendo o pagamento. E a QR Code, né? Por isso que também não há necessidade de fazer essa consulta pelo DICT. Perfeito. E o outro ponto legal aqui, Sérgio, é sobre a periodicidade, né, de recorrência do Pix automático que a gente falou no outro bloco, no segundo bloco, que é a recorrência, ela pode ser semanal, mensal, a trimestral, que a gente faltou falar, então trimestral, semestral e até anual. Você pode ter cobranças anuais também. E isso tudo, esses parâmetros, né, que foram definidos, não foi simplesmente porque o Banco Central resolveu fazer isso. Ele está seguindo um padrão que é uma restrição da própria mensageria, né, que é a chamada ISO, que é a ISO 20022. Então, o Banco Central, ele possibilita o quê? O Pix, uma coisa legal, Sérgio, a falar, é que eu até vou colocar aqui para vocês, ó, quem quiser pesquisar depois, tem um padrão de mensageria que é a ISO 20022, que é uma mensageria, vou colocar o padrão de pagamento instantâneo. Para ficar mais fácil, a ISO 20022 é um padrão de pagamento instantâneo, né, de comunicação de mensageria, que foi que ela vai possibilitar o quê? Que as instituições, ou desculpa, que os países possam fazer a interoperabilidade, ou seja, a comunicação, eu poder no futuro, o Bacen está preparando aqui o território, né, para que o Pix ele possa se conversar com outros países, não só no Brasil. Então imagine que você, né, o Sérgio tem uma conta lá no México e ele quer mandar um dinheiro do Brasil para a conta dele do México, porque ele vai lá para a cidade do México, vai lá para Cancún, encontrar o pessoal do Chaves, a companhia toda, né, passar umas férias, e ele quer fazer um Pix. Então, para ele não ter que depender do Swift, né, que é um meio também, Sérgio, a gente pode fazer uma live depois sobre pagamentos internacionais, câmbio, Swift, acho que vai ser bem legal, mas só para dar um disclaimer, para fugir do foco, ao invés de ele fazer Swift, ou ele ter que fazer uma transferência que pode levar até 2 dias aí para acontecer, ou pagar fora o IOF, enfim, vai ser muito mais caro, ele pode simplesmente fazer um Pix. Assim como eu faço hoje do banco A para o banco B dentro do Brasil, eu vou fazer do banco A para o banco B que está lá no México. Eu mando diretamente. Só que para isso acontecer, é necessário que os bancos centrais do mundo eles tenham o mesmo padrão de pagamentos instantâneos, que é esse padrão que colocamos aqui na tela, que é o ISO 20022. Então, por esse motivo, essa ISO 20022, o Bacen já está seguindo certinho, né, os requisitos dela, para permitir que a periodicidade ela seja compatível com qualquer outra comunicação com outros bancos centrais de outros países, tá? Só por esse motivo que tem essa recorrência. Tá, então você pode pensar, mas eu quero colocar uma recorrência que eu queira configurar, eu queria colocar uma Quinzenal. recorrência que fosse quinzenal, exato, a cada 15 dias. Não é possível só por esse motivo, tá? Pensando na interoperabilidade, na expansão, que inclusive tem um outro produto que vai ser lançado daqui a alguns anos, né? O Bacen já está fazendo alguns pilotos, alguns testes, mas ainda não disponibilizou ainda a data que isso vai acontecer para a população, que é o Pix Internacional, que é esse produto aí que vai ser um produto fantástico que vai chegar para nós aí nos próximos anos, tá? O Pix Internacional. Então, tem uma outra questão também legal, Sérgio, que é a uniformização de procedimentos, né? Então, uma coisa que vale a pena falar é sobre os horários. Né? As janelas, né? Quando você fizer um Pix automático, o Pix ele vai ser
debitado ali da conta do cliente somente somente vai acontecer, né, a cobrança entre meia-noite e 8 horas da manhã. Tá? Então vai ser um processo ali noturno que vai acontecer a liquidação, que a gente fala, né, dos pagamentos que foram feitos no Pix automático, né, na data que foi configurada ali pelo usuário. E só que se acontecer a possibilidade, a gente tiver a possibilidade de não conseguiu fazer o débito porque de repente ou não tinha saldo ou deu algum problema técnico, qualquer coisa que inviabilizou entre meia-noite e 8 da manhã, é possível realizar retentativas durante o período intraday, durante a janela horária, né, do horário útil, né, durante o dia. Então, e as retentativas podem ser feitas apenas 3 retentativas, tá? No máximo, para tentar viabilizar aquele Pix. E por sua vez, imagine que o Sérgio Flix lá na empresa dele lançou uma cobrança aqui recorrente para mim, que eu sou o pagador. Eu tenho até as 23 horas e 59 minutos da véspera da cobrança, ou seja, até antes da meia-noite do dia que vai ser feita a cobrança, eu posso desistir daquele pagamento. Eu tenho que ir lá no meu aplicativo, que eu sou o pagador, né, no aplicativo pagador, na minha conta digital, e eu posso cancelar aquele Pix que está previamente agendado, né, que já foi feito o agendamento, né, que é um Pix automático, né, pela assinatura ali do contrato. Então eu consigo cancelar, desistir, né, daquele pagamento por qualquer motivo que seja, tá? Tem essa possibilidade aí também. Sim, e acho que é importante também trazer um ponto aqui, Charles, também que vai poder ser utilizado, né, o limite para fazer o pagamento do Pix, que vem por padrão ativado, né, que aí o usuário pagador ele pode desativar isso manualmente. Tá? Então, Exato, bom, bem caso, lembrado. caso você tenha limite, um limite contratado, você vai conseguir pagar, né, normalmente, vem por padrão assim, mas você pode habilitar e falar, não quero dar meu limite para o pagamento Pix automático, você vai lá e desativa manualmente essa opção. Sérgio, você aqui ó, já está dando uma ideia para as pessoas, você que está, de novo, você que está aqui, que trabalha em bancos digitais, instituições financeiras, somente na área aí de produtos, você pode criar produtos, né, voltados para o que o Sérgio acabou de falar agora, que são o quê? Produtos voltados para cobrir a linha de crédito. Então, além do linha de crédito tradicional, que é o LIS, né, o famoso LIS, ali o crédito especial, né, que você tem ali na sua conta para cobrir uma determinada emergência. Ó, e olha o reforço aqui, só use isso se for realmente emergencial, se você precisa, né, não pegue isso como hábito para não virar uma bola de neve. Mas há essa possibilidade, né, de hoje nas contas você tem um pré-limite ali aprovado, né, normalmente, né, para você poder usar. Então, se você não tiver saldo em conta, mas tem um limite pré-aprovado ou um LIS ali disponibilizado, por default, por padrão, né, o Pix automático ele já vai usar essa linha de crédito aí que vai ser disponibilizada, mas o usuário ele pode resolver não usar esse limite. Mas se ele não falar nada e aceitar o Pix automático, ele já está concordando que vai ser usado esse limite. E você, então, quando a gente está falando sobre criar produtos voltados para limite, é o quê? Pensem, pessoal, você que trabalha em instituição aí, que oferece crédito, trabalhar, por exemplo, com um crédito pessoal, um CPPix, né, que a gente chama aqui. Você pode criar um crédito pessoal de Pix automático. Então, somente para transações de Pix automático, você pode ter um crédito especial, não esse vinculado à conta transacional que vai ser usado para TED, para pagamento de boletos e outras coisas. Mas você pode ter também um crédito somente para esse com uma taxa mais reduzida, que você consegue analisar o quê? O perfil de uso de quantos Pix automáticos tem cadastrados, né, tem configurados, habilitados na sua instituição, qual é o perfil do seu público de contas transacionais, seu perfil de clientes da instituição, você faz análise de risco e você consegue determinar uma taxa muito mais vantajosa e muito menor do que a cobrança da linha de crédito que o Sérgio comentou, que é a linha tradicional do LIS. Então você pode ter essa diferenciação e fazer campanhas para o cliente habilitar esse novo crédito, né, se caso ele precisar usar. Ou até mesmo criar um crédito vinculado ali, talvez, a transações usando do cartão de crédito. Né? Você faz uma recomposição de saldo usando a linha de repente, do cartão de crédito do cliente para ele pagar numa data futura. Então tem muita coisa que você pode criar aí voltado para o Pix automático pensando em crédito, tá? Sim, é verdade. E uma coisa também, aproveitando nessa tabelinha aqui, o Pix automático ele vem, eu acho que você traz mais liberdade para o recebedor também, né? Você consegue colocar alguns critérios ali que o recebedor vai definir, não mais o pagador, como era no caso dos Pix agendado, tanto de forma recorrente ou Pix cobrança com vencimento. Então, o recebedor tem mais liberdade das configurações e ali cabe, né, ao pagador aceitar as informações. Então, acho que isso é interessante. Assim, até uma coisa que uma outra analogia também, quando a gente fala dos produtos, né, o Pix automático, agendado e cobrança com vencimento, o Pix automático, para ficar bem ali claro para todo mundo, qual a característica dele? A principal característica, ele é parecido com o modelo que a gente está acostumado hoje, que é o DDA, né, que é o débito automático. Então, transações de débito automático que estão aí há anos, que a gente já tem disponível nos nossos aplicativos,
é um mundo também que o Pix automático vai pegar. Então a gente falou sobre cartão de crédito, boleto, carnê, e faltou a gente complementar com débito automático, Verdade. tá? DDA. Então é a melhor É experiência, verdade, é verdade. tá Com bom? certeza, né? O Pix, cara, tá vindo aí para abrir novos mercados aí, né, nessas soluções, cara. Bem legal, cara. É isso mesmo. Aqui eu vou passar essas informações. Tem esse ponto aqui do gestor de pagamentos, é um outro produto que o Bacen vai disponibilizar, mas esse aqui é um tema muito mais amplo e vale a pena a gente depois, né, Sérgio, fazer um papo só falando de gestor de pagamentos aí, tá? Que vai ser bem Com legal. certeza. É Sim. um assunto que eu quero explorar bastante também, né? E vai ser, cara, transformador também. Mas foi postergado também, né, Charles? Eles. Vai ser o gestor de pagamentos, que é uma outra funcionalidade do Banco Central, ela só deve acontecer agora, meados de 2025, né? Porque o Bacen ele se compromete a disponibilizar o gestor de pagamentos, as especificações ao longo de 2024, sem expectativa de liberar nada ainda técnico, né? De APIs em construção e nem em produção. Então a data inicial aí, a expectativa do gestor de pagamentos seria somente para 2025, provavelmente, tá? E ano que vem só especificação, regulamentos, tá? Vou avançar aqui no slide para a gente ir para a parte final. O Bacen também falou muito sobre a questão do MED, sobre a parte de fraudes, mas é um assunto também que vale a pena a gente falar sobre o que é o MED, que é a parte de golpes, fraudes, marcações de DICT. A gente falar em outro momento também, que é um assunto bem amplo aí, tá? É bem extenso, porque é bom isso, porque falar médio, acho que a maioria do pessoal não vai nem entender muito bem, tem que entrar no detalhe que é muita coisa também, né? Sim. Sérgio, só ver aqui, ó, a agenda evolutiva. Vamos agora para a nossa última etapa, que é a agenda evolutiva, tá? Fazer um recap aqui geral. Primeiro, então, o Pix automático. A gente já falou aqui sobre que é o recebedor que vai enviar. Opa, desculpa aqui. O recebedor que vai enviar as informações. Só voltar aqui uma tela. Pronto, aqui. Um recap geral, que é como o Sérgio falou agora por último, né? O recebedor que vai enviar ali as informações, né, para pedir permissão para o cliente. O pagador vai conceder a autorização para o PSP. Né, pagador, PSP que a gente fala de novo, é a conta digital. Sempre que vocês verem PSP, pensem em conta digital, o aplicativo do seu banco de preferência, né? E você vai ter múltiplas jornadas para isso acontecer. Que o Sérgio também já adiantou para nós aqui, bem legal, que são aí 4 jornadas, a gente vai ver em seguida. Aí o Sérgio vai passar para a gente aqui o que é cada uma das 4 jornadas, inclusive o mundo ali, né, que a 3x está bem situada, que é a parte do Open Finance, tá? Então, ó, vou fazer até um merchan aqui, se me permite, Sérgio. Tô usando o jabá aí já. Claro, Jabazinho manda aqui, ó. bala. Você aí, olha para mim cá, vem cá. Você aí que trabalha com Bank as a Service, que precisa oferecer soluções para você que é uma fintech, né, que contratar, de repente terceirizar algum serviço, vocês estão vendo que o Pix, ele tem regras que devem ser seguidas muito ali na linha, né? Tem que ter muita condição, e não só Pix, mas falando isso, trazendo para o mundo Open Finance, não é diferente. É um grupo, um material muito extenso. A 3x, ela como o Sérgio falou no início, que começou como software house, ela também tem como um dos pilares a disponibilização de produtos voltado para Open Finance. Então, depois no final a gente vai deixar nossos contatos, vocês podem entrar em contato com o Sérgio para tentar conhecer um pouco mais sobre produtos de Open Finance. E também a 3x, né, Sérgio, tem uma característica bem legal, por ter esse DNA de software house, ela tem essa característica de entender muito qual é a dor que você precisa para construir um produto personalizado para resolver o teu problema. Não é um produto de prateleira pronto, vamos supor. Tem empresas aí que oferecem, que não tem nada de errado, também é muito bom. Você pode ter um produto de prateleira que é específico ali de Open Finance, mas que dependendo da forma que ele foi construído, aí às vezes você, cliente, empresa, você tem que se remodelar para poder o seu business se encaixar naquele produto de prateleira pronto. Às vezes não é tão legal, mas tem, obviamente, casos aí, situações que isso pode servir. Mas dependendo do seu business, é legal que você tenha um acompanhamento mais de perto de uma empresa como a 3x que conheça realmente qual é a sua dor, qual é o seu business, aonde que vocês vão monetizar, eles vão também dar essas ideias, né? De como você pode melhorar ali a monetização do seu produto, e eles vão entregar a tecnologia e vão desenvolver algo totalmente customizado para você. Tá? Então, acho que esse é o papel aí da 3x, pensando em Open Finance, que é entender a sua dor, e eles constroem soluções específicas no mundo Open Finance para resolver o seu problema da sua instituição, da sua fintech, desculpa. Né, Sérgio? Boa, falou muito bem, Charles. É isso mesmo, mas a gente tem a visão de olhar para o processo, né, olhar no produto, né, ver onde a empresa quer chegar, para a gente poder agregar com soluções, né, que façam sentido para cada empresa. Né? Então, a ideia é justamente isso. Né? Não só, claro que produtos, né, prontos aceleram bastante, só que você ter uma solução customizada, né, facilita muito mais o seu dia a dia, muito mais o seu processo, até mesmo para entender lá na ponta, né,
qual que é a dor do cliente deles, né, para a gente resolver aquele problema, né, porque às vezes o produto de prateleira não vai atender, mas, né, enfim, como você falou, atende em muitos cenários, mas a gente vem aí para flutuar nesses dois mundos, tanto com produto quanto com customização. Exato, tem um outro ponto legal aqui, que até o item 3. Daqui a pouco a gente vai abrir, Sérgio, já tem perguntas aqui que chegaram aqui para nós. Vou até fazer um parênteses, vamos responder aqui, ó. Tem a pergunta aqui, aproveitar aqui, que veio sobre o PJ. Zona de Negócios perguntou aqui para nós, ó, a PJ paga alguma taxa em cada transação? Bom, isso aí, vai pagar sim, vai ter um modelo de, no caso a PJ que a gente fala, né, seria o recebedor. Então o participante ali, o player recebedor, ele vai ter uma taxa que ainda vai ser acordada. Então nos slides anteriores que nós mostramos, até obrigado aí, primeiramente obrigado pela pergunta, viu, Zona de Negócios, nós temos, tem essa possibilidade sim de o participante, né, o PJ que está conectado, que vai realizar a cobrança, que é o recebedor, ele vai ser tarifado. Essa tarifa ainda não está clara ainda, o Bacen não disponibilizou as regras de como isso vai acontecer, mas com certeza a gente deu até aquele exemplo da TED lá no início, dos R$ 6 e tudo mais, para mostrar que foi uma provocação positiva que nós trouxemos para vocês, que é mostrar o seguinte, olha, vocês viram que o Bacen saiu do mundo ali de permitir que você faça cobranças de 6 até R$ 12 de TED, até 18, eu já cheguei a ver, de TED, e disponibilizou que o Pix for de graça, né, para os participantes. Digo para o pagador, né? Principalmente pessoa física. Pessoa jurídica ainda caiu absurdamente as taxas de Pix, né? O valor, né? De ser pago, e não vai ser diferente com o Pix automático. Então, vai ter sim uma taxa para ser paga para cada transação, mas a gente acredita, né? Como é o padrão que o Bacen já vem fazendo, que essa taxa vai ser muito reduzida. Assim como acontece na PayPix. Quando você trabalha com a API, o PJ que usa um Pix para fazer a geração de QR Codes, que é o Pix cobrança, o Pix pagamento imediato, ele paga também um determinado valor para cada QR Code que é liquidado, que é pago. E esse valor normalmente é na casa de centavos, tá? Então, eu até falo para você, ó, se você, fintech aí, tá usando algum BaaS que te cobra transações aí, sei lá, de R$ 1, R$ 2 que seja, até percentual, não tem nada de errado nisso, porém, se você procurar bem, você vai encontrar soluções muito mais vantajosas. Tá? Aí também depende da volumetria, né? Então isso também vale reforçar. Dependendo da sua volumetria, você consegue abaixar muito esse valor, e se você tiver volumetria muito baixa, aí os participantes costumam cobrar um valor um pouco mais alto, mas conforme seu business vai aumentando, o valor vai caindo da transação. Geralmente eles têm uma tabelinha escalonada, né, da quantidade de operações que você faz, e quanto mais barato você vai pagar. Mas o Charles bem comentou aí, algumas estão cobram um percentual da operação como um cartão de crédito. Até que eu ia trazer em pauta isso. O PJ vai pagar alguma taxa, mas é uma taxa hoje bem menor do que já é paga hoje nos cartões de crédito que você coloca lá para receber a recorrência. Então, isso acho que meio que já vai valer mais a pena, inclusive, do que a gente ter cobranças no cartão de crédito, visto que a gente vai ter as mesmas características, né? Quando você não quiser onerar o limite do cliente, como a gente está falando, né? Pagamento de mensalidade, essas coisas, academia, escola, né? O Pix automático vai vir servir bastante para isso. Exato. E Zona de Negócios, mais uma vez, muito obrigado aí pela pergunta, viu? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no chat que a gente responde para vocês. Outra pergunta que chegou, Sérgio, a gente seguir aqui, é a do Ronaldo Martins. Falando sobre, no Pix automático, o pagador pode configurar se será debitado do saldo em conta ou limite do cartão? A gente até já respondeu, né, Sérgio, agora há pouco aí. Pode, né? Pode sim, ele escolher ou não, vai ter o que a gente falou do default, né, do padrão, e a gente até deu uma ideia aqui, um insight das instituições criarem produtos para isso, que pode ser o próprio cartão ou não. Né? Isso, eu acho que é justamente isso, né? Vai ficar também a cargo da instituição trazer, né, alguns modelos de acordo com o que eles forem sentindo depois dos clientes ali que estão utilizando, né? Mas é totalmente, que seria viável essa ideia do Ronaldo também. Ronaldo, muito obrigado aí. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. A gente explanou bem essa resposta da sua pergunta, mas fica à vontade para perguntar aqui, tá? Obrigado aí pelas perguntas. Voltando aqui, pessoal, é sobre uma coisa legal, Sérgio, que vale a pena a gente falar nesse slide que está aqui na tela, que é sobre o envio das ordens, né? Então, o item 3 aqui, que é uma coisa bem legal pensando em produto, tá? Então, quando a gente fala sobre insights, novos produtos com Pix, né, para você sair na frente já em 2024, você tem que pensar numa regra que isso vai determinar o andamento do seu produto, que é qual é o timing que você vai disponibilizar a criação ali, a configuração desse produto para o cliente, que é a janela. Então a janela é de 10 a 2 dias corridos antes da data de liquidação. Ou seja, se o Sérgio quer cobrar de mim um Pix automático, se esse Pix automático ele vai vencer no dia 15 de dezembro, né, com o primeiro pagamento, ele pode colocar isso, então eu tenho que dar o aceite, né, a autorização até o dia 13, até pelo menos 2 dias antes.
Então, eu posso cobrar, quando eu configurar meu produto, ele só pode cobrar a partir de 2 dias, tá? Na janela, tá? De entre 10 a 2 dias corridos ali para eu poder configurar tudo. E o agendamento, o PSP do pagador agenda ali a transação, né, até 2 horas após o recebimento da instrução. Então, uma vez que eu dei autorização, em 2 horas já tem que estar isso lançado no ecossistema do Pix, né? Para aquilo seja já está parametrizado, né? Já tem que estar esquedulado, vamos dizer assim, né? Agendado, de fato. Agendado, E é? é o agendado, então eu tento fugir da palavra agendado, mas é difícil, porque se confunde com o Pix agendado. Então, o É, Pix automático faz exato. agendamentos, entendeu, pessoal? É isso que eu tenho que usar bons Por debaixo dos panos estão fazendo agendamentos ali, né? são agendamentos. Só que tem características. Aí o ponto principal da característica é quem inicia o agendamento, né? No caso do Pix agendado, repetindo de novo para ficar bem enraizado aí, né? Bem na mente das pessoas. É o usuário pagador que inicia a transação, que começa toda a jornada do Pix agendado, e no Pix automático é o usuário recebedor. Só que por trás ele faz alguns agendamentos que não é a mesma tecnologia do Pix agendado, isso vale reforçar bem. São outros fluxos, outras jornadas, né, que a gente também faz agendamentos, mas com as características do Pix automático, tá? Acho que esse é o ponto principal. Isso. Boa. E Exato, é porque a palavra acaba confundindo, não tem jeito. não tem jeito, mas é isso, pessoal. Mas o nosso papel aqui do Sérgio meu e também de todos os colegas do mercado financeiro, tem muitos colegas aí que fazem palestras, escrevem artigos, vale a pena, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, procure no LinkedIn sobre pessoas, né, que falem sobre esses temas, né, pode seguir eu estou escrevendo alguns artigos, tem outros amigos também estão fazendo, o Sérgio está fazendo um ótimo trabalho também aqui no YouTube e também no Instagram, né, que a gente vai compartilhar logo mais, então segue aí na rede, que vocês vão ficar bem ali, vão conhecer bastante sobre essas nuances, esse jogo de palavras aí, né? Nosso papel é explicar e deixar isso mais simples para todo mundo, tá? E o item 5 a gente já falou, né? Que é a questão dos horários de liquidação da meia-noite às 8 da manhã, pode ser feita retentativas. E uma coisa legal é que no Pix automático é uma coisa bem interessante. Eu acho que, ó, Sérgio, aqui, ó, sei que a gente está nos momentos finais, mas acho que vale passar que no Pix automático não tem problema referente a se é feriado ou se é final de semana. Então, independente da data que acontecer a transação, ela pode ser efetivada. No Pix agendado, dependendo do agendamento, se foi no QR Code, só pode acontecer no dia útil. Tem umas regrinhas ali mais chatinhas, mais exclusivas, que no Pix automático é mais simples. Então, quando a gente fala sobre novos produtos para 2024, você tem que pensar nessas nuances. É isso que a gente quer levar para você, que tem essas diferenças. E tem uma outra diferença legal, Sérgio, que vale a gente reforçar, que a gente não falou antes, que é referente a. Vou até voltar aqui no slide. Tem essa questão da data e tem a questão de datas inválidas, tá? Que vale falar. Por exemplo, imagine Verdade. 30 de fevereiro, né? Aquela brincadeirinha, a gente fala aí, ó, poxa, eu coloquei uma recorrência para vencer todo dia 30 no Pix automático, mas por algum motivo o meu sistema calculou errado, ele colocou por default 30 de todos os meses. E quando bate fevereiro, ele vai cobrar dia 30 de fevereiro. É uma data inválida, né? Então tem uma. Vou voltar aqui o slide, Sérgio, que tem um slide aqui que é bem bacana, que ele explica bem isso aqui. Isso aqui é uma coisa primordial quando a gente fala sobre a criação de novos produtos. A gente tem que conhecer essa regra, né, tem que estar na ponta da língua, tá? Deixa eu só procurar ele aqui. Quando a gente fala sobre. Então, deixa eu ver qual slide que é. Quando a gente fala sobre a data. Acho que é isso aqui, deixa eu ver. Só ver qual que é o slide aqui, Eu Sérgio. Qual que é o número? Deixa eu ver. Aquela tela do tô aqui, quadrado. Deixa eu ver eu tô aqui. com ela, eu tô com ela printada aqui, mas não anotei o número dela. Ah, não, a gente pega aqui, ó. A gente vai achar aqui fácil, que eu tô numa telinha menor, mas. Ok, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diz o Sérgio aí, o Sérgio Faustão. Deixa eu só procurar, porque isso aqui a gente não pode deixar de passar, viu? A gente não pode deixar de falar desse. Achei aqui, ó, o slide 13. Tá? A gente não pode deixar de 13. passar essa regra, porque ela é. É isso daqui que vai dar oportunidade para você pensar em remodelar o serviço e os cuidados técnicos, né? É esse slide aqui, ó. Quando a gente fala sobre datas inválidas, que é essa data de liquidação, data inválida, né? Exemplo, 30 de fevereiro. Então, no Pix automático, o usuário e recebedor devem enviar na API, né, na instrução, ou na API ou no arquivo, né? Lembrando que também vai ter arquivo de Pix automático, né? Como o KNAB, enfim, pode similar ao KNAB. Instrução de pagamento apenas datas válidas. Então, se for enviado uma data inválida, ela não vai ser feita a liquidação, não vai ser feita uma correção, tipo para o próximo dia útil, tá? Então, quando você construir o produto de Pix automático, tem que tomar muito cuidado e saber as nuances, né, no calendário do ano. Se é um ano, por exemplo, ali, se vai ter 30 de fevereiro, a gente sabe que é uma data que não existe, mas tem a data 28 e 29 de fevereiro. Tem uns anos ali bissextos, né?
Tem que tomar cuidado Exato. com isso. Então tem ano que vai ter 29 de fevereiro, tem ano que não vai ter. Entendeu? Então tem isso também que você tem que tomar cuidado. Né? Não é uma data ali fixa, né? Então você tem que tomar muito cuidado nesses agendamentos, tá? De Pix automático, para mandar certinho a data, senão aquele mês não vai ser feita a cobrança do cliente, tá? Não vai funcionar. E o Pix, aí falando do Pix agendado recorrente, quando é feita uma data, informada uma data inválida, ele já tem por característica realizar a cobrança no próximo dia seguinte, né? Dia útil, tá? No próximo dia existente. Tá? Então, se eu coloquei 30 de fevereiro, ele vai jogar automaticamente para 1º de março. Não importa se 1º de março é um feriado municipal, de repente tem algum município que faz aniversário 1º de março, não importa se 1º de março é sábado ou domingo, ele vai cair para aquele dia, para ser feito o agendamento, ele vai acontecer e vai funcionar. E o Pix cobrança com vencimento, se eu mandar uma data inválida, que o Pix com vencimento é o quê? É um QR Code dinâmico, né? Com a cobrança parecida com a experiência de boleto, tá? Então pense sempre no modelo boleto, fica muito mais fácil de assimilar. Que inclusive tem aqueles boletos que a gente recebe, que tem um código de barras e também tem um QR Codezinho atrelado, é um Pix cobrança com vencimento que foi gerado ali. Então esse também vale a pena depois, Sérgio, a gente fazer uma live só sobre API Pix, falando sobre cobrança com vencimento e cobrança imediata, né? O Pix falando para o mercado varejista e RPs. Para a gente fazer uma live sobre isso. Já temos aqui, ó, um compromisso de pelo menos mais 4 ou 5 temas, né? 4, 5 temas, né? Então, ó, tem E bastante também assunto. tem, só pegando o gancho também, falando da data de liquidação que você tinha comentado, um dia não útil, então o Pix automático ele traz para o recebedor definir se ele quer receber no domingo, na segunda, quando ele quiser receber, né? E os demais, né, o agendado recorrente fica sempre a critério do pagador agendar para o dia não útil, por exemplo. Né? Só o cobrança de conhecimento que de fato é, que a gente falou, como boleto, então vai para o próximo dia útil ali. Quer É dizer, só aceita apenas um dias dia úteis. útil. E quando a gente fala Exatamente. de dia útil, tem uma regra importante de novo. A gente bate nessa tecla, pessoal, que nossa missão aqui, só para deixar bem claro, qual o nosso objetivo dessa live? É possibilitar, como está no assunto, saia na frente em novos produtos com Pix em 2024. Então, vocês precisam entender essas nuances, essas diferenças, para saber como construir novos produtos aí, né, para o ano que vem. Tá? Então, o Pix cobrança com vencimento, ele só é permitido com datas em dia útil, e a gente tem que lembrar, quando fala de dia útil, tem a nuance do feriado municipal ou se não é feriado municipal. Então, quando a gente fala do boleto, se uma pessoa está num local que é feriado municipal, daquela cidade, né, do cliente, do recebedor, do pagador, desculpa, ele tem o direito, né, de pagar aquele boleto no próximo dia útil. E no Pix, cobrança com vencimento, tem essa flexibilidade. Então, quando eu crio uma cobrança com vencimento, tem um campo que eu informo ali no QR Code do Pix, de cobrança com vencimento, que eu informo um que a gente chama de DPP, que é a data prevista de pagamento, e também o código de município. Então, quando eu mando o código do município, que é um código do IBGE, então todos os municípios do território brasileiro têm um código atrelado, né, um número, um ID, que é vinculado ao IBGE, eu tenho que informar esse código, e aí sim o sistema vai conseguir entender se aquele município tem algum feriado municipal naquele dia e se aquela cobrança é devida para aquela data. Então tem essas regrinhas aí, essas validações para serem feitas. E já no Pix automático, ele não define isso. O Pix automático que nem Netflix. Vou pegar o exemplo da Netflix, fica bem fácil, né, Sérgio? Pensa assim, quando você tem que pagar seu streaming da Sérgio Flix, da Netflix, você acha que a Netflix quer saber se é feriado na sua cidade, se é sábado, se é domingo? Quando ele coloca o pagamento no cartão? Não quer saber. Ele vai pagar, vai cobrar. Se é feriado, se é ou não, vai ser feita a cobrança. Então o Pix automático vem nessa nuance. Ele também segue esse pré-requisito ali de não importa se é feriado, ele vai cobrar naquele dia, diferente do Pix cobrança com vencimento. Por isso que vale a pena a gente fazer bem essa diferenciação, essa característica. Então, dependendo do produto que você quer sair na frente para 2024, faz sentido você investir mais no Pix automático ou, de repente, investir mais no Pix cobrança com vencimento. Tem que ver qual é o produto, qual é o seu público-alvo, qual a dor que você quer resolver, para saber qual desses 4 itens que estão aqui nesse slide que está aqui do lado, que você vai querer ofertar para o seu cliente, tá? Para você desenhar o melhor produto para ele, para ter a melhor experiência, tá? Fechou, Sérgio? Você tem algum ponto aqui que você quer Fechado. Não, desse aqui eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem já também. A gente pode avançar, acho que falar sobre a jornada ali do Pix automático, que acho que é interessante explicar como vai funcionar, né? Sérgio, temos aqui, ó, jornadas do Pix automático aí. Você quer dar um resumo para nós aí sobre as jornadas? Ainda mais no aspecto do Open Finance também, do próprio Pix normal? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, pegando a primeira jornada, que acho que é a que mais diferencia das outras três, né? Que é, por exemplo, eu, Sérgio,
manifesto para quem eu vou receber, falar, eu quero pagar a mensalidade da escola do meu filho via Pix automático. Então, aí eu estou vindo a partir de mim, eu vou passar meus dados bancários para a empresa, para a escola dele, e aí a gente vai startar o processo do Pix automático, né? Passando ali de envio de proposta, enfim, recebe a notificação para confirmar, tem algumas regrinhas, né, sobre notificação também. E aí a jornada 2, a partir da jornada 2, a gente está falando que é o serviço via QR Code, né? Então a gente tem as três, né, as opções via QR Code, que aí também, por isso que a gente comentou atrás, que ela não faz a consulta no DICT, né, por conta desse motivo. Na primeira jornada 1 você tem os dados bancários, e nas jornadas 2, 3 e 4 você está usando ali, né, o QR Code. Então, vamos passar pela jornada 2, então você contrata o serviço, escolhendo Pix automático, né? Contratei lá no streaming para pagar via Pix automático, né? Então vai apresentar o QR Code, você vai ler esse QR Code, né, e já confirma ali e já está fazendo os pagamentos automáticos. Na jornada 3, a gente, pelo que eu entendi, né, aí, Charles, se quiser complementar também, existe a possibilidade de fazer o pagamento imediato, né, mais o Pix automático, ou seja, talvez posso pensar ali num valor diferenciado para um pagamento imediato e o Pix automático caindo mensalmente. Não sei se É seria isso essa a mesmo. utilização total, né? Perfeito. É mais aquele caso de uso, pessoal. Pensa o seguinte, que vocês estão assinando uma assinatura de um serviço, até é legal a gente falar aqui no nosso canal do YouTube aqui do Sérgio, o Sérgio fala bastante, né, sobre a questão do low code, né, e SaaS, micro SaaS, né, que são os softwares como serviço. Então imagine que de repente você é um empreendedor digital, você está construindo uma solução de SaaS, é um case, mas serve para qualquer outros cenários também, que você precisa que o cliente ele já pague um valor na adesão, um valor ali naquele para começar o serviço. Essa jornada Vamos vai resolver setup, isso. né? É o setup. Pode ser isso. Pô, então, empresas que trabalham com produtos que cobrem setup inicial para depois cobrar recorrência, ou SaaS, qualquer outra coisa nesse sentido, que você precisa pagar um valor imediato para dar o aceite daquele contrato, daquele serviço, daquele produto que está sendo prestado, né? Então, quando você faz o serviço, contratou o serviço usando o Pix automático, você já gera um QR Code, então tudo não é gambiarra, né, que a gente fala, porque se não tivesse jornada 3, o que você teria que fazer? Fazer uma cobrança usando uma API Pix Avulsa, né? Vamos falar. avulsa, atrelada para o setup, e depois chamar a jornada do Pix automático para complementar, depois que você recebe o que? O webhook, ou seja, recebe a confirmação que aquele pagamento inicial foi feito. Então o Banco Central ele tomou cuidado de pensar nesse caso de uso para não ter que misturar as jornadas, que o único jeito seria fazer essa cobrança avulsa e depois atrelar o Pix automático, e ele criou uma jornada exclusiva para isso. Que ele fala o seguinte, ó, chama direto a API de Pix automático, e no Pix automático você vai marcar que tem um serviço inicial, que seria um exemplo setup que o Sérgio falou. Ele vai pagar, você consegue configurar um valor específico para esse setup, né, para essa assinatura inicial, né, para esse carimbo ali do contrato, que a gente chama dessa forma, e depois tem um valor da recorrência, que você pode atrelar. Então isso fica muito mais fluido, a jornada é uma jornada única. Então essas 4 jornadas que a gente está vendo aqui na tela, aqui do lado, quando a gente fala da API Pix, que a gente mostrou lá no cronograma, que ele vai ser disponibilizado no meio do ano que vem, a API, para começar a trabalhar, mas em janeiro já vai ter a primeira release candidate, né, a versão beta. Essas 4 jornadas aqui, vocês vão encontrar na API parâmetros, dados, né, para você configurar para viabilizar qual jornada que faz sentido para o seu produto que você está construindo e vai lançar para o seu cliente. Boa. E acho que para falar encerrando as jornadas aqui, a última jornada é basicamente eu mandando, né, eu como uma empresa, eu como uma escola, meu filho mandando ali, né, vou falar assim, uma fatura para o meu cliente pagar, né, mas já fazendo a proposta do Pix automático, ou seja, ele vai pagar uma fatura normal e aí no final eu vou ter a opção, né, como cliente, decidir se eu quero ou não se com o Pix automático. Querendo, eu sigo e as próximas faturas vão cair automaticamente. Não, e o legal, esse caso de uso, pessoal, essa jornada 4 que o Sérgio falou, ela é muito, muito bacana. Por quê? Ela vai servir aqui, ó, para um outro player que a gente não falou, agora que a gente vai trazer de novo, que são players de concessionárias. O que é concessionárias? Pagamentos de contas de luz, de água, de telefone. Então, tudo que é serviços que são serviços básicos, né, que a gente chama aí de as concessionárias em geral, energia, luz, água, internet, enfim, também é um player, né? São players que você pode incorporar e vai cair como uma luva na jornada 4. É bom para eles. Por quê? Vocês aí que trabalham com serviços, né, de energia, luz, água,
né, telefone, você pode criar novos produtos para o ano que vem, não só pensando no Pix Cobrança, o QR Code, que é o que já estão fazendo. Você pode ter o quê? A jornada do Pix automático, criar um produto de Pix automático para você usar aí dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, né, para fazer a cobrança desses serviços que vão ser disponibilizados ao cliente, né, cobrança de pagamento de conta de luz, né. E nessa cobrança de pagamento de conta de luz, tem uma coisa legal, Sérgio, que vale falar, que na jornada 4, você não tem um valor fixo, né, de cobrança mensal. Então, quando eu vou pagar uma conta de luz, todos os meses, não é R$ 200, por exemplo, né, que eu vou pagar de conta. Um mês é 230, outro mês é R$ 182, outro mês é 190. Tem uma média, vai variando porque depende do meu consumo, né, do meu consumo daquele mês da leitura. Então, a jornada 4 resolve essa dor. Então, você consegue deixar o pagamento do Pix automático com o valor dele variável, ou seja, o cliente ele não necessariamente fixa um valor, que as outras jornadas a gente consegue fixar, mas você tem a flexibilidade de deixar o valor variável, e o cliente, para não tomar susto, né, Sérgio, ele pode ter o quê? Fala para nós aí. Configurar o limite, né? Que ele Aí, vai pagar. fez a lição de casa, certo? Fez a lição de casa, exatamente. A 3x sabe o que tá fazendo, pessoal. Vai por mim. Cara, tanto, né, isso é legal, porque você dá oportunidade para os dois lados, né? Tanto o recebedor, ele definir lá o pagador definir o limite que ele vai pagar, por exemplo, putz, por algum erro aqui no meu relógio veio R$ 1.000 de conta de luz. E você define o seu limite para 300, não vai ser cobrado e você vai conseguir ter o meio ali para não ser debitado do valor, né, que por algum erro veio errado, veio um produto a mais na fatura. E também, quem está recebendo definir o piso, ou seja, por exemplo, Netflix, eu não posso pagar menos que o valor que eles me cobram, né? Então, se já coloca isso no valor da assinatura, você conseguiria receber, né, sem nenhuma surpresa também. Então, acho que isso que é legal também. Isso é maravilhoso. É isso aí, Sérgio. Você resumiu bem. Tem um limite, que ele falou, o limite do exemplo da Netflix, é o limite piso mínimo, e tem um limite do ponto de vista, que a gente falou assim, quando fala Netflix, é o ponto de vista do recebedor, quem faz a cobrança. E tem o limite do pagador, no caso aqui o Charles, que eu estou preocupado. Por exemplo, eu estou pagando uma conta de luz, e o exemplo que o Sérgio deu foi perfeito. Pode ter sido feito um erro de leitura do relógio, né, de energia elétrica, e se eu sei que a minha média de consumo todo mês é na casa de R$ 200, 180, R$ 220, eu posso já habilitar um limite de até R$ 300, como o Sérgio falou, e se tiver um erro de leitura, se o erro for superior a R$ 300, vai ser negada a transação, eu não me preocupo. Essa é uma das principais diferenças do DDA. No DDA, no débito autorizado, se eu coloco a minha conta de luz, de energia, né, internet, enfim, qualquer conta, e eu coloco ela no débito automático, como as próprias empresas pedem, né? Coloque no débito automático para você ter um desconto, enfim. Aí eu tenho esse risco. Eu coloco um débito automático e se eles erram a leitura, e se eu tiver saldo na conta em si que cobre aquele erro, aí eu vou ter que fazer o quê? Entrar em contato, transtorno tem todo o bem transtorno. maior, né? O Pix automático Sim. resolve isso. Dá essa segurança, porque o débito automático eu não consigo, por serviço, por cada cobrança, colocar um limite, né, parametrizar um limite personalizado para cada cobrança. E o Pix automático, ele traz já essa característica. Então é um baita de um produto que o Bacen, né, o mercado financeiro, vai entregar para os clientes a partir de 28 de outubro de 2024. Com certeza. Charles, eu até puxar um gancho aqui de um outro modelo de negócio que eu acho que faz muito sentido também ter, porque principalmente se tem a cobrança variável agora, né, dentro do Pix automático, administradores de condomínio. Né? Eu sei que tem bastante Boa. startup nesse meio aí, e sabe que cobrança de condomínio tem uma variação mensal, às vezes tem conta de água embutida, conta de água do próprio condomínio vem embutida ali, o valor sempre varia um pouquinho. Né? Então, vai ser possível aí fazer as cobranças, colocar as cobranças de condomínio, né, utilizando o Pix automático, você ter essa variação que é normal ter dentro de boletos de condomínio, e você vai conseguir reduzir, né, com certeza, a sua inadimplência se você usa ainda boleto. Eu vi algumas empresas ofertando cartão de crédito, mas acho que a taxa ainda, se você botar no cartão de crédito, ainda é pesada, principalmente que a gente fala na parte de condomínios, que você está fazendo pagamento de contas, então se você tem uma taxa muito alta, você vai ter que repassar para o seu condomínio uma hora. E o Pix automático vai vir para ajudar nesse mercado também. Então, esse exemplo foi maravilhoso, cara. Sérgio, tem um outro player que é complementando isso que você falou, que você que tá ouvindo, vou vir para cá, você que tá vendo essa live aqui, que é o que? Uma garantidora de crédito, que é o que o Sérgio falou. Então, empresas garantidoras que trabalham principalmente com condomínios, né, também podem ser beneficiar disso. Então, tanto ERPs de condomínios, né, sistemas que trabalham com cobranças, como o Sérgio falou,
quanto as empresas garantidoras, né, que são instituições financeiras ou empresas que trabalham comprando a dívida do pagamento. A gente fala assim, que compra a dívida do condomínio, né, do valor do pagamento ali das mensalidades ali, né, do condomínio, né, do saldo, ele já garante aquele valor para o condomínio e ele faz a cobrança dos condôminos. Então as garantidoras, as empresas garantidoras, elas também podem criar produtos ali pensando em Pix automático. Então, IRPs de condomínios e garantidoras que oferecem serviços para cobranças ali de condomínios também. São dois públicos ali que vão ser muito beneficiados e vai possibilitar diminuir muito o risco de inadimplência ali de pagamentos, seguindo essas regras que o Sérgio e eu falamos aqui para vocês. Bem lembrado, viu, Sérgio? Ótimo público também. Sim, com certeza. É um público gigantesco que eu vejo. E isso, ó, tudo isso que a gente falou, essas 4 jornadas que a gente está falando para vocês, são jornadas exclusivas do Pix, pensando em contas digitais, em APIs, arquivos. Então, quando a gente falou sobre arquivo, até legal esse exemplo que você falou, Sérgio, que esse exemplo de condomínio, de soluções aí de cobrança, é um exemplo clássico que não necessariamente eu, que sou, de repente, no caso, pegar você com a 3x. Então, no caso, a 3x que trabalha com serviços, né, com soluções aí, de repente, de construir a cobrança, né, para os clientes, né, não precisa usar uma API, ela pode usar um arquivo padronizado. Ela pode criar um lote de cobranças daquele condomínio, né, de condomínios, e configurar e parametrizar isso no Pix automático via arquivos, né, de remessa, né, de lotes. Então esse é um exemplo muito bom, pensando, será que eu uso API, será que eu uso o arquivo? Nesse caso, o arquivo seria muito mais eficiente do que o API, porque eu não preciso ter a instantaneidade ali do pagamento, porque é um agendamento futuro, uma recorrência, né, no Pix automático, tá? E pensando em condomínio, pega todos os condôminos, gera um arquivo e manda o lote de cobrança para ser agendado, e cada condômino vai receber um push no seu aplicativo do seu banco para dar o aceite. Então esse é um exemplo bem legal aí de por que eu usaria o arquivo, tá? E por fim, ó, a gente falou das 4 jornadas, essas 4 jornadas, nenhuma delas é Open Finance. Né? Então tem jornadas exclusivas, que é essa última caixinha aqui embaixo, né, que fala sobre jornadas do Open Finance. Então, além dessas 4, tem outras jornadas que a gente nem vai passar aqui nessa live, depois a gente falar só de Open Finance, que é um outro mundo complementar a esse. Então, dentro do mundo Open Finance também vai ter Pix automático, tá? Tem outras jornadas exclusivas. Então, quando a gente falou lá no primeiro bloco, né, Sérgio, na abertura, a gente precisa depois fazer uma outra conversa aqui sobre finance e benefícios para a população, e nessa conversa a gente vai trazer para vocês também o Pix automático dentro do mundo do Open Finance, tá? Aí vai fazer mais sentido. Boa, com certeza, Charles. Aqui, essas regras aqui, que nem a gente já falou bastante, tá? Aqui é um resumo mais do que a gente já vem falando sobre a questão da periodicidade, a gente já falou, as datas, né? Então, o limite de crédito também ali, né? O limite de crédito por default, sim. Então aqui esse slide aqui é bem legal, que é só um resumo falando o que é a autorização. A autorização, ela basicamente são as informações da permissão, mais o valor máximo e o uso de limite de crédito, que a gente também falou dos valores. E os parâmetros para isso tudo acontecer são esses parâmetros que estão aqui do lado, né? A data, periodicidade, valor, limite de crédito, sim ou não, e a retentativa em outros dias, né? Que o recebedor que vai definir. Então esse conjunto de dados e regras aqui, que estão aqui do lado, tudo isso vai estar disponível nas APIs e também em arquivos, né? Para você, na questão de remessa de arquivos. Aí você consegue construir com diversos tipos de produtos com base nessas regras aqui do lado, tá? Isso tudo aqui a gente já passou, vou até avançar, porque já é só um resumo do que a gente já falou nesse nosso bate-papo aqui. E também, outra parte legal aqui para falar, né, que a gente também já passou para vocês, é sobre o envio das informações. Já falamos que é arquivo, API, né, sobre quais são as situações, né, até que o pagador pode rejeitar se não tem autorização, se a data é incompatível, a gente já falou sobre isso. Então aqui esse resumo é mais do mesmo, tá, que a gente já passou para vocês. Lembrando, ó, quem quiser depois receber esse material aqui que a gente está mostrando, é um material do Banco Central, um material público, mas aí quem quiser achar ele muito mais fácil, manda uma mensagem depois para mim ou para o Sérgio, a gente vai colocar nossas redes aqui e a gente disponibiliza para vocês, tá? Esse material, tá? Sem problema nenhum. A gente coloca o caminho, a gente coloca até na descrição depois do vídeo o link, né? O link aí para fazerem o download do material lá do Banco Central e vocês podem ver na íntegra aí, com mais detalhes. Aqui são as retentativas, que também nós já falamos. O MED, a gente vai fazer depois. O MED, que seria a questão de fraude, a gente vai falar em outro momento com o pessoal. E aqui, Sérgio, acho que vale a pena a gente trazer só um resuminho sobre o menu aqui, né? O Pix automático, as notificações, né, que vão estar habilitadas. Então você vai ter que habilitar, né, as notificações para o cliente, tá?
que também vai ser, tem um manual que o Bacen vai disponibilizar que é só voltado para a experiência de usuário, né? Toda essa questão de padronização de arquivos, né, está sendo criado. Tem um grupo que o Banco Central tá em parceria, né, com algumas associações, né, alguns grupos, que é a Zeta, a FRAC, a Conexis, a Conecta, a Abrade e a Febraban. Então, a Febraban, que conduz esse secretariado, né, esses encontros, que estão organizando como vão ser esses arquivos, por isso que a gente falou o KNAB. O KNAB, quem criou, né, quem gerencia toda essa questão dos KNABs aí, os diversos modelos que possuem, é a Febraban, inclusive ela que também está sendo ali uma das responsáveis, né, junto com esses outros grupos, né, para poder criar esse padrão para ser muito mais próximo do que o mercado já está acostumado, com o KNAB 720, 240, né, tem outros modelos aí que já tem um Pix incorporado lá, então eles já estão criando algo parecido com esses KNABs que já as instituições já estão acostumadas a trabalhar, sem ter que inventar uma coisa muito fora da realidade, tá? Também isso é bem legal. Tem um grupo, então não é o Bacen que cria tudo. Como a gente falou que tem esse problema das greves, né, e tudo mais, tem poucos colaboradores ali no Bacen, tem associações e grupos de trabalho em conjunto com outros players para viabilizar a entrega do Pix, né, do produto. Deixa eu ver aqui, por fim, para a gente fechar aqui, Sérgio, a gente pode passar aqui sobre a agenda regulatória, né? A agenda aqui regulatória do Banco Central. Fala para a gente um pouquinho, um resumão sobre a agenda futura, o que a gente tem pela frente. Vamos. A Charles já botou as nossas redes sociais aí também, pessoal. Boa, vamos lá então, né? O gestor de pagamentos, né, Charles? Então, agenda futura, que aí eu acho que é uma possibilidade também que eu. A agenda de trabalho 2024 já vai entrar o gestor de pagamentos também, né? Acabou que. Mas acho que mais a parte de documental, né, Charles? Essa Exato. questão. Então, quando o Bacen fala ali de funcionalidades e regras, ele diz que em 2024 ele vai trabalhar só com as regras de gestor de pagamentos, mas o produto que vai ser entregue para o mercado vai ser o Pix automático e o MED 2.0 triangulação, isso, que é voltado para fraudes e tudo mais, né? Que a gente também vai, depois a gente pode fazer, se vocês quiserem, manda mensagem para a gente se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o âmbito de vista de fraudes, prevenção a fraudes, né? Falhas sistêmicas, que é o que engloba ali no MED, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, o produto que vai ser entregue em 2024 é só o Pix automático e o MED mesmo. E o MED, E eu acho que vale a pena a gente falar do MED, sim, depois, né? Porque é bem legal, acho que é pouco difundido isso daí, né? Também. E falando da agenda futura ali, a gente olhando Pix internacional, né? Já é um pouquinho que você comentou também, né, Charles? Que aí a gente estaria num poder fazer a possibilidade de Pix, né? Entre países, que seria bem interessante, vai ser bem interessante, vai com certeza reduzir muito, principalmente acho que hoje o tempo, né? E redução de taxas, né? Acho que isso que é legal. E o arquivo também, né? O arquivo, isso, perfeito. O arquivo padronizado, que vai ser um outro arquivo, não é até legal, Sérgio, esse arquivo não é o arquivo que a gente está falando do Pix automático, vai ter um outro arquivo específico, né, padronizado, que vai ser disponibilizado pelo Bacen. Inclusive já tem soluções que o mercado já usa, que não é oficial, mas a gente acredita que é o que deve seguir, que é o arquivo KNAB 240, né, e o 720. Então esses KNAB já tem chave Pix incorporada neles, já desde 2021, se não me falha a memória ali, já estão usando, e o Bacen ainda vai disponibilizar um arquivo padrão ali, porque hoje esse KNAB 240-720 foi instituído por algumas instituições e mais a Febraban, né, o Bacen ele não oficialmente ali participou dessa elaboração, e agora o Bacen vai trabalhar isso numa agenda futura. Mas a gente imagina também que deve ser algo parecido com o que o mercado já disponibilizou, né, já está disponibilizando. Sim. E eu acho que uma possibilidade futura que está na agenda futura também, que é o Pix garantido, que eu acho que isso aí vai ser um divisor de águas ali, principalmente no mercado de crédito, vai dar muito mais competitividade, porque a gente fala de taxas que hoje nós pagamos para receber via cartão, né? Então, com o Pix garantido de crédito parcelado, isso aí eu acho que... É o BNPL, é o famoso BNPL que a gente fala, que o Buy Now Pay Later, então, que a gente fala Pix garantido, Pix parcelado, que não é o Pix automático, a gente até brincou lá atrás, né, falando que tem essas nuances. Esse Pix garantido, ele vai ser, é o que a gente acredita que vai ser, vai ter uma agenda de recebíveis, né, então quando a gente fala de cartão, as instituições, né, os lojistas, enfim, tem uma agenda de recebíveis de pagamentos futuros, e com o Pix garantido vai possibilitar que toda recorrência, todo pagamento futuro, ele seja feito o pagamento dele mesmo se o cliente não tiver crédito. Tá? É assim como acontece com o cartão. Hoje, quando você faz um pagamento de um cartão de crédito, faz uma compra no cartão parcelada,
quem o recebedor ele tem a garantia que ele vai receber aquele valor independente se o usuário pagador pagou ou não o cartão dele, a fatura. Porque se ele não paga a fatura, quem está honrando o compromisso é a bandeira ou a instituição, né? O banco, né? O banco que oferece o cartão, ou, em último caso, em última instância, a bandeira. Né? Visa, Mastercard, a Elo, né? Entre outros, né? E o Pix garantido vai ser isso. Então, quando a gente fala do Pix automático, ele só acontece se o cliente tiver saldo em conta ou se ele tem um limite de crédito pré-aprovado e ele está usando aquele limite. E com o Pix garantido vai além disso. Né? Ele vai possibilitar que mesmo que o cliente não tenha limite de crédito ou não tenha saldo em conta, aquele pagamento ele vai ser honrado pelo banco ou alguém vai estar ali carimbando, né? Então o banco ou alguém vai cobrir aquele vai honrar aquele pagamento para o recebedor. Então ele tem certeza que vai receber, independente se não foi feito o pagamento. Então esse é o Pix, o BNPL, né? Que é o Pix parcelado, o Pix crédito aí. Vai ser bem legal para o mercado. Boa, eu acho que isso vai ser para o mercado vai ser bem legal mesmo, essa possibilidade. E eu acho que um outro que me chama a atenção é a parte de API de pagamentos, né? Que eu acho que vai ser bem interessante, né? A gente ter toda essa possibilidade aí dentro também. Né? Tem algum outro ponto ali, Charles, que te chama a atenção? Não, tem algum outro ponto que te chama a atenção? Tem sim, o API de pagamentos, que hoje, quando a gente fala de API Pix, é até legal isso que o Sérgio ressaltou aqui, que a API Pix hoje ela é do ponto de vista de recebedor, ou seja, se fôssemos pensar no melhor nome para API Pix hoje, ela deveria ser API de recebimentos, né? Porque ela só é focada em recebimento, ou seja, a API Pix atual que nós temos disponível, ela gera cobranças, né, QR Codes para alguém pagar, para o cliente pagar. Então, o foco dela é gerar recebimentos. E a API de pagamentos, o foco dela vai ser realizar pagamentos de fato, enviar Pix, fazer transferência. Então vocês podem até pensar assim, não, mas Sérgio, Charles, eu já vi aqui alguns players, alguns Bank as a Services que oferecem na API deles a função de transferir Pix via API. Sim, mas não é padrão. Cada um oferece do seu jeito. E o Bacen ele quer padronizar isso. Então, a geração, o Pix de recebimentos, né, que a API Pix que temos hoje, ela é padrão. Então, todo mundo que quer fazer geração de QR Code, pelo regulamento do Pix, é obrigado a oferecer isso no padrão do Banco Central. Entre aspas, aqui, é claro que a gente vê que isso não acontece na prática, muitas instituições ainda estão ofertando API Pix fora do padrão, fazendo de uma forma prioritária, né, proprietária, desculpa, fazendo uma forma proprietária. Isso é ruim porque quando você se conecta com esse player, você fica meio que amarrado com ele. Então, se ele não faz esse Bank as a Service, né, se ele não oferta um bom serviço para você, você acaba pensando, puxa, eu vou ficar com ele, já gastei com desenvolvimento para integrar, eu quero ir para um outro concorrente que parece que vai ser uma taxa melhor, e eu vou ter que pagar de novo a construção de integração. Então isso é bem ruim. Então o Bacen ele colocou isso no regulamento, é proibido fazer isso, mas mesmo assim muitos estão fazendo. O Bacen vem trabalhando forte, vem atuando em cima para resolver esse tipo de situação. E até faço um outro mini jabá aqui, viu? Então você que quer trabalhar com a API Pix, procura a 3x, porque a 3x ela segue o padrão da API Pix oficial. Então se você fizer um desenvolvimento usando os padrões da API, né, não quiser entender, não quiser ali investir tanto tempo para entender os padrões do Banco Central, a 3x pode ajudar, e a CorePix também, eu ali com o Charles, a gente vai ajudar vocês no entendimento desses padrões de API, a gente desenhar juntos um produto legal e a 3x fazer até essa construção no padrão do Banco Central, tá, para você. E se você depois quiser conectar com qualquer player, você vai ter, é legal isso aqui, você sempre, todo mundo for contratar a API Pix, tem que fazer a seguinte pergunta para o provedor, para o seu banco que oferece a API, para a sua instituição, ou para o seu Bank as a Service. Ah, você oferece o padrão do padrão Banco Central? Se ele falar que não, já diminui um -1 no requisito ali de você analisar se você vai aceitar ou não fazer essa parceria. Tá? Esse é o nosso conselho. E se ele aceita no padrão, você pode fazer o quê? Enquanto você negocia, você faz a negociação com os players, né, de taxas, como o Sérgio falou, tem muitos bancos que fazem um modelo bem legal, que é escalonado, né, que são as faixas de transações e custos. Enquanto você negocia isso, que pode levar até mais de mês aí para você negociar, você pode contratar os serviços aqui da 3x e da nossa consultoria, que a gente já começa a desenvolver, independente de quem você for conectar, você já começa a desenvolver no padrão da API Pix. Então a 3x consegue agilizar esse desenvolvimento para você, fazer toda a construção em cima do padrão da API, e se você contratar qualquer
player que segue o padrão da API, basicamente você vai trocar a rota. Você vai trocar só o endereçamento, né? Que é o base URL que a gente fala, né? Qual vai ser o destino de conexão, o nome do servidor, né? O endereço do servidor que você quer usar a API. O resto vai funcionar normalmente para você gerar as cobranças, tá? E isso, essa analogia que a gente está fazendo é igual o que vai acontecer com pagamentos. Hoje, a API de pagamentos não existe. Então, cada player faz do seu jeito porque o Bacen não criou um padrão ainda. E ele já mapeou isso porque cada um está fazendo de um jeito, assim como ele já fez com recebimento. Ele vai disponibilizar também a API de pagamentos para fechar o ciclo. Aí, tanto pagamento quanto recebimento vai estar conectado e padronizado. E você pode fazer um único desenvolvimento. Se o seu player, se o seu fornecedor de serviço não está fazendo um bom trabalho, você cancela o contrato com ele e vai para outro que vai te tratar melhor. E você não tem retrabalho de time, né, de integração. Tá? Então, a 3x e a Corpix aqui pode te ajudar a realizar isso, né, Sérgio? Com certeza, você falou muito bem, né? Que é justamente isso que a gente quer fazer, ajudar a acelerar e que as empresas possam optar pela melhor taxa que apareça para lá no mercado, e a gente está aqui para prover tanto na parte de tecnologia, né, como na parte que você também ajuda na parte de conhecimento do mercado, toda a parte parte regulatória, que você é muito forte nisso, né, Charles, também de ajudá-los. Inclusive tem um produto bem legal, gente, que ele criou, que acelera muito, né, os bancos que querem que querem entrar e querem dar entrada para poder participar do arranjo do Pix, né? Então, o Charles também é especialista nisso, né? Se quiser falar um pouquinho mais desse produto, acho que agora é um momento que cai muito bem, né? Não, perfeito. Aí para isso fica aqui o convite, coloquei aqui colocamos aqui na tela para vocês, que é o site do corpix.com.br. Então vocês podem acessar depois o corpix.com.br, é onde a gente trabalha tanto na questão de tecnologia, então toda a parte de que precisa de fazer construção, algum desenvolvimento eu tenho essa parceria aqui com a 3x, então aí eu conecto a 3x com o seu negócio para poder viabilizar esse desenvolvimento, e toda a parte que for somente consultoria na parte regulatória, aí a Corpix ela consegue ajudar você a entender todas essas nuances, essas regras, funcionalidades que a gente passou aqui, isso a gente desbravou. Estamos aqui há quase 2 horas, Sérgio, falando sobre a PayPix, sobre Pix automático. Você vê que um produto só, tanto de assunto, tanto que a gente desbravou, rendeu bastante. Então imagine, aqui na agenda, exatamente na agenda futura, olha o tanto de novos produtos que o Bacen está criando aqui do lado, que a gente está falando para vocês. Cada tema desse discorre em regras, em especificações, que você precisa fazer, né, da forma correta para estar compliance. Então, não só esses novos produtos, mas os produtos já existentes, né? Como que você entra no arranjo do Pix. Então, se você é uma fintech, uma instituição de pagamento que quer participar ou já está em processo de adesão para ofertar o serviço do Pix, mas está batendo cabeça, não consegue cumprir o prazo da etapa homologatória, que é uma etapa de 5 meses de trabalho, você pode entrar aqui no Corpix, que a gente vai ajudar você a entender toda a questão regulatória, né? Então a gente consegue fazer reuniões ali semanais ou com uma periodicidade menor, se for necessário. A gente combina um pacote de horas, então aqui no site tem o nosso preço da consultoria, é um preço aberto, é igual para todo mundo, então tem pacotes a partir de 10 horas por mês, então você pode contratar, esse modelo legal, Sérgio, que a gente faz é de contratação de pacotes, né? Então você contrata 10 horas, por exemplo, de consultoria, 24 horas mensais, e esse pacote a gente otimiza e faz os trabalhos e relatórios e tira dúvidas do seu time, dá mentoria nesse período. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje na transmissão, a gente faz dentro do teu business, explicando exatamente qual ponto que você parou, como que você conclui a etapa homologatória, quais são as nuances e também a etapa quando você entra em produção. Então, a gente faz esse acompanhamento até você estar em produção e a gente entrega o produto pronto para você, né? Junto com o seu time. Seja o time regulatório, tecnologia, produtos, a parte de operações, prevenção a fraudes, toda a parte central de atendimento. Você tem que também pensar nos scripts e a FAQ que você vai disponibilizar para a entrada do Pix, né, da sua instituição. Então, todo esse âmbito, né, a gente consegue cobrir todos esses aspectos dentro da nossa consultoria, tá? Então, de novo, a partir de 10 horas, né, por mês, um valor bem acessível para as instituições. Então, são pacotinhos de horas, a gente começa com pacotes bem pequenos. Vocês podem pensar assim, poxa, mas Charles, vocês conseguem ajudar a gente com 10 horas por mês? Sim, temos cases, né? Temos clientes que a gente já ajudou e é justo isso. Então a gente não quer vender para vocês um pacote de 160 horas, 200 horas por mês, inflar, né? Que é um modelo que a gente sabe que na realidade, infelizmente, existem empresas e profissionais que ofertam esse tipo de serviço que, não, de novo, não tem nada de errado desde que realmente você use e você seja justo com essas horas, não que você simplesmente infla e cobre ali horas excedentes adicionais, né, só para poder justificar ali um pagamento. Então, isso é bem ruim. Então, a gente é muito transparente. A gente criou pacotes muito pequenos, em 10 horas, que é muito fácil de você conseguir acompanhar a evolução de cada trabalho. Então, 10 horas, 24 horas, 40 horas, 80 horas. Então, se é um projeto maior que exige muita dedicação, a gente tem até pacote no máximo de até 80 horas.
Tá? Então a gente reduz bastante, a gente é muito justo no trabalho que a gente oferece aqui, Sérgio. E também uma coisa que eu vi, Charles, né, até do que você mostrou para a gente é porque você tem muita experiência na área também, muita bagagem, né, conhece tudo de Pix, né, fora que você também é bem prático, né, então tem o entendimento inicial para saber onde o cliente está, que momento que ele está, para você ir bem direcionado, né, e você, com o produto que você montou, inclusive, você consegue ali ganhar muitos meses ali na frente, né, para o cliente conseguir criar toda a jornada dele, né, de Pix, né, padrões de mensagens, que também é muito importante, que qualquer coisinha fora do padrão, né, vai atrapalhar o processo das empresas. Então, eu acho que isso vem da sua experiência e do modelo, né, desse produto tão prático que você criou, né? Criamos com base na nossa experiência, né, das consultorias, acabei montando aqui um framework, né, que a gente chama, né? Então esse framework tem toda uma metodologia por trás, então até abrindo para vocês aí, Sérgio, eu também tenho formação em coaching, né, em essa parte de inteligência emocional, psicologia positiva, isso tudo, quando eu consegui pegar esse conhecimento, abstrair isso tudo, esse mundo coach, que é o que ajuda muito no entendimento e na praticidade, né, e não procrastinar, enfim. Então a gente conseguiu pegar o melhor desse mundo ali, falando um pouco do coach, né? Capsulamos isso num framework, traduzindo isso para os requisitos do Pix. Então a gente fez essa maluquice aqui e deu muito certo. Né? Então esse é o nosso segredo, tá? Entregando o ouro em pó, vamos dizer assim para vocês, inteligência emocional, psicologia positiva, atribuída ao mercado financeiro e também há muita dedicação, estudo, regulamentos, a participando proativamente aí do mercado. Né? Então esse é o nosso DNA. A gente conseguiu montar esse framework para ser bem efetivo, né? Tá, então qualquer dúvida, a gente também consegue fazer uma reunião de posicionamento, uma reunião inicial para entender qual é a situação que a sua instituição está hoje, e com base nesse entendimento, aí sim a gente fecha o acordo ali do pacote de horas. Então, podem entrar no site, marcar uma reunião sem compromisso nenhum aí com a gente, que a gente consegue ajudar vocês, tá? Vou colocar aqui até um banner sobre a agenda, se vocês quiserem já marcar, quem quiser bater um papo comigo para entender um pouco mais sobre Pix, eu abro aqui uma agenda de 30 minutos, vocês podem acessar esse link, que está aqui colocar aqui no banner para vocês, que é o corepix.com.br/agenda. Tá? Então esse link aqui, /agenda, já tem lá horários, né, disponíveis, vou colocar aqui, tem horários aí disponíveis, né, para vocês acessarem, escolham, né, peço para escolher ali um horário de 30 minutos, que ficar melhor que estiver disponível, e eu vou estar aí à disposição para ajudá-los. E dependendo do problema, se você precisar de desenvolvimento ou está perdido, eu consigo ajudá-los, orientar em como você segue isso, e dependendo do tamanho do projeto, eu vou sinalizar se de repente você precisa de mais ajuda, de mais mão de obra. Aí eu tenho essa parceria com a 3x que ela consegue ajudar vocês também. Já conhece o mundo do Pix, vai ser muito mais rápido. Né? Então, dependendo do MVP ou do momento da situação que você está, faz sentido você de verdade mesmo ter apoio, né, não só da parte de consultoria, regulatórios, que é o que eu faço na Corpix, mas também com o nosso amigo aqui, Sérgio, com a 3x, que ela consegue acelerar. Então, se complementa bastante aí. Com certeza. Não, fechado. Acho que é isso então, Charles. Né? Agradeço, né, demais o convite de ter participado junto com você para a gente fazer essa live. Gostei bastante do formato e acho que assim, a gente tem que fazer mais vezes isso. Né? Gostei, né, de verdade. Né? Achei bem legal, foi muito produtivo, né? Fez a gente se desafiar também, né, durante a semana, Bacana. trocando as ideias. Foi bem legal, cara. Bem bacana Mas, ó, mesmo. a gente prevê o quê? Né? Fala aí, Sérgio. A gente pensou em fazer, ó, vamos no máximo 40 minutos, tal, porque a gente pensou nem ia render tanto tempo. Mas quando a gente foi ver aqui, ó, 1 hora e 48 minutos, meu Deus, um domingão, domingo, estamos aqui 1 hora e 48 minutos, e é um prazer aqui, ó, quem está engajado com a gente. Então, até o pessoal que está aqui, eu quero mandar, né, Sérgio, um agradecimento muito especial a todo mundo que acompanhou a gente aqui no YouTube, nessa transmissão ao vivo, quem também está aqui conosco no LinkedIn. A gente também está transmitindo, tem uma equipe, né, tem um pessoal do Zoom, até quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui no Zoom aí da nossa mentoria. Aqui temos também, ofereço também esse produto até passar para o pessoal de mentoria em Pix, né, que explicando para quem é profissional Product Owner, Product Manager, né, que de repente quer conhecer um pouco mais sobre Pix, né, quer se aprofundar mais no conhecimento, eu tenho mentoria específica para isso, aí é a combinar, manda mensagem para mim. Então quem está aqui no Zoom acompanhando, obrigado aí, meus alunos aí pelo apoio. E é isso, Sérgio. Prazer aí com esse bate-papo com você, que foi muito bacana e bem aberto, né? Foi bem informal, né? Acho que essa é a pegada, né? Esse é o segredo. Prazer, viu? Acho que isso aí, prazerzão. Acho que é isso mesmo, para a gente trazer uma linguagem mais leve, né, que todo mundo consiga entender e aproveitar de tudo que o Pix, né, pode oferecer e nos próximos papos a gente falar mais e aprofundar sobre o Free Finance também, né? É isso aí. Tá aqui nas nossas redes, Sérgio.
Então, o Sérgio colocou aqui para nós aí o nosso Instagram, né? Então, sergiocamilo.tech e @charlesmendes. Então, adiciona a gente aí no Instagram, qualquer dúvida que tiverem, podem mandar mensagem direto lá para nós. A gente vai estar aqui com todo prazer aí para ajudar vocês, tá? Para tirar qualquer dúvida. E obrigado mais uma vez aí pelo espaço e vambora. Bom, se a gente não fizer outra, vamos fazer outra live depois, mas se não der tempo ainda, 2024 é o quê? Saia na frente com novos produtos com Pix. Vamos para cima, hein? Valeu, pessoal. Isso aí. Conte com a gente, pessoal. Valeu! Opa.